Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 04. Parecia que todos os atendentes orcs haviam sido mortos. Shihoru chorava lágrimas de alívio e Yumi abraçava dizendo, pronto. Você foi ótima. Simplesmente ótima, enquanto lhe dava tapinhas na cabeça. Você consegue se levantar? Perguntou Mary. Não, eu não posso. Haruhiro estava prestes a contar essa mentira, porque parecia que Mary o trataria com gentileza se ele o fizesse. Mas ele não o fez. Eu consigo, sim, disse Haruhiro, levantando-se. Mas falando sério, antes de você me ajudar, por que ele está parado ali? Perguntou-se Haruhiro. Todos estavam dançando, conversando, recebendo atendimento do padre ou fazendo alguma outra coisa, mas Moguzo estava simplesmente parado ali. Tem algo de estranho nisso, pensou Haruhiro. Moguzo não estava segurando sua espada. Seus braços estavam caídos ao lado do corpo. É incrível que ele ainda esteja de pé, pensou Haruhiro. Estou impressionado que ele consiga ficar de pé, que ele tenha conseguido se manter em pé, principalmente nesse estado. Tipo, o capacete dele não está só amassado, nem está totalmente encaixado. Tem sangue escorrendo dele aqui e ali também. De repente Moguzo começou a tombar lentamente. Como quando algo grande e pesado perde o apoio e desaba. Foi esse tipo de queda. Mary engoliu em seco. Moguzo? Quando Haruhiro o chamou pelo nome, Moguzo levantou-se lentamente. Por que isso? Haruhiro se acalmou, soltando um suspiro. Isso me surpreendeu. Por um instante, entrei em pânico de verdade. Pensei que algo tivesse acontecido que jamais poderíamos deixar acontecer. Mas não havia a menor chance disso acontecer. Não me assuste assim, Moguzo, disse ele. Desculpe. Moguzo soltou uma risada sem graça e coçou a nuca. Ainda assim, ele está sangrando muito, pensou Haruhiro. Com todo esse sangue, é impossível dizer que tipo de expressão facial ele está fazendo. Mas bem, parece que ele está bem de alguma forma. Graças a Deus, murmurou Haruhiro, fechando os olhos. Ele cobriu o rosto com as mãos. Acho que vou chorar. Ainda bem. Sinceramente não sei o que teria feito. Se isso acontecesse, estaríamos perdidos. Completamente perdidos. Mas isso nunca vai acontecer. De jeito nenhum. Não podia. Nem pensar. Graças a Deus. Acho que vou chorar. Espera, não, já estou chorando. Minhas mãos estão molhadas. As mãos cobrindo meu rosto. É assim que me sinto aliviada. Sério, que alívio. Graças a Deus. Só graças a Deus. Honestamente, achei que ele ia morrer. Acho que me lembro vagamente de ter tido um sonho assim. Embora não sei quando eu teria tempo para um sonho assim. Fico pensando, será que foi algo como um sonho profético? Talvez eu tenha tido um sonho assim ontem à noite? Um sonho em que ele não estava bem? Que estranho. Ter um sonho assim. É estranho. Enfim, graças a Deus. Moguzo está coberto de sangue, mas mesmo assim, graças a Deus. Se nada mais, estou feliz que ele esteja bem. Graças a Deus. Haruhiro ouviu uma voz. Sua própria voz. Ele moveu as mãos. Escuro. Está completamente escuro. Um quarto. É o nosso quarto no alojamento dos soldados voluntários. Eu estava dormindo? Eu estava dormindo. Isso significa. Ele não queria pensar nisso. Mas ele queria verificar, precisava verificar, então se sentou. Havia 2 beliches neste quarto. Hanta usava a cama de cima do outro beliche. Hanta está lá. Ele está roncando. E na cama de baixo? Ele não está lá. Ninguém está. Está vazia. Ele não está lá. Moguzo não está lá. Ele não está mais em lugar nenhum. É terrível quando uma pessoa morre. No fim, Haruhiro provavelmente jamais imaginou que seria forçado a passar por aquilo novamente. É claro que ele havia considerado essa possibilidade. Provavelmente, ele havia pensado nisso mais seriamente do que qualquer um de seus camaradas, e temia isso do fundo do coração. Mas a morte, a perda que Haruhiro esperava, não foi como na realidade. Isso foi muito diferente do que aconteceu com Minato. Naquela época aconteceu sem que eles realmente entendessem o que estava acontecendo, e quando perceberam, tudo o que restou foi dor. Eles levaram o corpo de volta para a Alterna, o cremaram no crematório e enterraram suas cinzas na colina onde ficava a torre sem entrada. Essas lembranças não se apagaram nem um pouco, mas tudo aconteceu estranhamente rápido. Provavelmente porque Renji e os outros os ajudaram, então as coisas correram sem problemas. No entanto, a partir daí foi terrível. O camarada de Haruhiro, seu amigo, estava morto. Queimaram-no reduzindo-o a cinzas e ossos, e agora ele repousava eternamente naquela colina onde ninguém o perturbaria. Moguzo estava perdido para Haruhiro e seus amigos. Embora Moguzo tivesse desaparecido, ainda restaram vestígios que comprovavam sua existência. Seu equipamento, por exemplo. Ali estavam sua armadura de placas bastante amassada, e seu capacete destruído, junto com o cortador, aquela espada que haviam tirado de Death Spots. Eles não podiam queimar aquelas coisas junto com ele. Mesmo que quisessem, eram feitas de metal, então era fisicamente impossível. Mesmo assim, eles também não podiam simplesmente jogá-los fora. Mas se quisessem guardá-los, não tinham espaço. Por agora poderíamos depositá-los, talvez, disse Shihoru. Ninguém se opôs à proposta de Shihoru. No entanto, ao chegarem à companhia de depósitos Yorozu, descobriram um problema sério. Sim, é possível depositar itens que não sejam dinheiro em nossa empresa, disse a quarta Yorozu. Uma jovem vestida com uma roupa chamativa em vermelho e branco com detalhes em dourado, além de óculos com armação dourada. Ela bateu seu cachimbo de ouro no balcão. Ao depositar dinheiro, a taxa de depósito é de 1/100 do valor depositado. Ao depositar um item, a taxa é de 1/50 do valor avaliado. Mas mesmo sem uma avaliação, posso afirmar que esse capacete e essa armadura não valem nada. Por quê? Perguntou Haruhiro. Precisa que lhe expliquem, insolente? Desde o primeiro dia em que se conheceram, Yorozu não parava de chamar Haruhiro de insolente. Era horrível.
Esse capacete e essa armadura são inúteis, disse ela. Mesmo que você gastasse dinheiro para consertá-los, duvido que algum dia pudessem ser úteis novamente. De qualquer forma, sugiro que você vá a um ferreiro e peça para ele levar essa sucata. Ei, você! Cuidado com a língua! Gritou Hanta. Haruhiro ao menos impediu Hanta de pular o balcão, mas ele sentia o mesmo que Hanta. Sucata? Como você chama isso de sucata? Essa é a armadura do meu camarada, sabia? É uma lembrança. Você não pode chamar isso de sucata. Você não sabe de nada, então não venha com essa conversa fiada. No entanto, isso não era totalmente verdade. Yorozu estreitou os olhos e deu de ombros. São lembranças do seu camarada, correto? Informações de todos os tipos tendem a chegar até a Yorozu, sabe? Estou ciente da sua situação, mas nesta empresa existem algumas regras que nem mesmo a quarta Yorozu pode quebrar. Seja qual for o motivo, não podemos lhe dar tratamento especial. Você não pode depositar itens sem valor em nossa empresa. Afinal, nosso espaço de armazenamento é limitado. Se esses itens são tão preciosos que você não consegue se desfazer deles, então vocês mesmos devem cuidar deles. Haruhiro não tinha nada a responder. Se os itens eram tão importantes para eles, eles mesmos poderiam cuidar deles. Não, não apenas poderiam, deveriam. Yorozu estava absolutamente certa, e seria errado culpá-la por isso. E quanto à espada? Perguntou Shihoru. Yorozu assentiu. Isso você pode depositar conosco, claro. No entanto, pertenceu aos pontos da morte, não é? Não será barato. Quando um dos funcionários especializados avaliou a moeda, o preço final foi realmente incrível, 25 moedas de ouro. A taxa de depósito seria 50 disso, ou seja, 50 moedas de prata. Embora não fosse algo impossível para eles, foi o suficiente para fazê-los hesitar. A Yumi está pensando que talvez não precisemos decidir agora, disse Yumi. Haruhiro concordou. Na prática, adiar ainda os deixava com o problema de o que fazer com os itens. Parecia que no fim, não teriam escolha a não ser depositá-los de qualquer maneira. Mesmo assim, não precisavam decidir imediatamente. Poderiam fazer isso amanhã, depois de amanhã ou até mais tarde. Tinham outras coisas para fazer. Yorozu disse, já que você está aqui por preocupação, permita-me perguntar. O que você deseja fazer com os bens do falecido? Ativos? Perguntou Haruhiro. O falecido tinha dinheiro depositado em nossa empresa. Normalmente, somente ele mesmo poderia sacar o valor, mas em caso de falecimento, é possível que outra pessoa o faça seguindo os procedimentos adequados. Ah, sério? Perguntou Haruhiro. Especificamente, você teria que ir ao escritório do Corpo de Soldados Voluntários para obter uma certidão de óbito e uma procuração, ambas emitidas pelo juiz de paz, disse ela. Após a confirmação desses documentos, nossa empresa devolverá os bens do falecido ao seu representante legal, o escritório. Certificados. Para seu conhecimento, neste momento, não podemos divulgar mais detalhes sobre os bens do falecido, informou Yorozu. Quanto Moguzo tinha guardado? Haruhiro se perguntou. Ele comprava armadura sempre que tinha dinheiro, e suas refeições eram caras, então não devia ter muita coisa guardada. Mesmo assim, acho que seria negligente simplesmente deixar para lá. Quando perdemos Manato, não sabíamos o que fazer, então não conseguimos lidar com a situação direito. Desta vez, quero fazer as coisas direito. Eu preciso. Será que só Haruhiro pensava assim? No dia seguinte à visita à companhia de depósitos Yorozu, Haruhiro foi sozinho ao escritório do Corpo de Voluntários. Hanta não saía da cama e Haruhiro não conseguiu contato com Yumi e Shihoru por telefone. Quanto a Mary, ela nem estava no mesmo prédio. Haruhiro não teve outra escolha senão ir sozinho. Quando ele foi falar com Britney, também conhecida como Brishan, sobre a papelada, Britney o chamou primeiro. Ah, é você. Que timing perfeito. Vamos falar da recompensa. O que é isso? Você disse que nunca foi à reunião para decidir como ela seria dividida? Ouvi dizer que isso causou alguns problemas para eles. Renji Kajiko, quero dizer. Bem, tenho certeza de que você estava muito ocupado se preocupando com outras coisas para comparecer. Mesmo assim, é em momentos como esse que você precisa entrar lá e reivindicar sua parte, senão vai perder, sabe? Dinheiro da recompensa, murmurou Haruhiro. Espere. Eles já haviam recebido o pagamento pelo pedido quando retornaram à Alterna após a conclusão da operação. O restante do saldo que lhes era devido no valor de 80 moedas de prata para cada um, pago em vales militares. Finas fichas de cobre emitidas pelo exército da fronteira. Percebeu Haruhiro. Você quer dizer o guardião Zoranzes e o feiticeiro Abael? Sim, por eles. Brisha umedeceu os lábios negros e fechou um olho. Por favor, pare, pensou Haruhiro. Não brinque comigo agora. Zoranzes valia 100 de ouro, Abael 50. Isso dá um total de 150 de ouro, disse Brishan. Pelo que eu vi, você e seu grupo derrotaram Abael praticamente sozinhos. Bem sim, acho que sim. Agora que você mencionou, talvez tenhamos feito isso mesmo. Dito isso, em casos como esse, as coisas geralmente são divididas igualmente, disse Brishan. Caso contrário, haveria brigas. Bem, você pode ter razão. Eu não saberia dizer. Qual é o problema de vocês? Perguntou Brishan. Vocês realmente se destacaram lá. Não estão felizes? Feliz. Haruhiro quase caiu na gargalhada. Não porque achasse engraçado, claro. Não, não era isso. Como ele diria? Ele só conseguia rir? Não, não era isso. Era tipo, você não entende? Você é estúpido? Tipo, vou te mandar voando. Haruhiro olhou para baixo, cerrando os punhos. Não, acho que não estou feliz. Eu consigo ver isso. Brishan suspirou. Haruhiro ainda estava olhando para baixo, então não conseguia ver a expressão no rosto de Brishan. Na verdade, ele também não queria vê-la. De qualquer forma, você tem direito a uma parte da recompensa, e eu vou ficar com a sua parte. Segundo Kajiko, Renji basicamente a massacrou, mas você fica com 60 de ouro. 60? Haruhiro ofegou. Ele não pôde deixar de ficar chocado com aquele número.
Sentiu como se tivesse acordado de um sonho. Ah, se tudo tivesse sido um pesadelo. Como ele teria ficado aliviado. 60 de ouro. Você quer dizer, tipo, 60 moedas de ouro. Ele gaguejou. Isso mesmo, disse Brichan. Ou, se convertermos para moedas de prata, 6.000. Dividindo por 6, não, 5. Cada um de vocês recebe 12 moedas de ouro. 12, Haruhiro murmurou. A forma como Brichan se corrigiu, dizendo que tinha dito 6 em vez de 5, o incomodou profundamente. Mas era uma quantia tão grande de dinheiro que ele ainda não tinha assimilado completamente a realidade. Mas eu não estou feliz, pensou Haruhiro. Nada feliz. Aceitaremos o que pudermos conseguir, mas... Mas, perguntou Brichan. Não, aceitaremos. Com gratidão. Afinal, é melhor ter dinheiro do que não ter tê-lo não nos fará mal. Mas antes disso, uma certidão de óbito e uma procuração, certo? Perguntou Brichan. Sim, vai demorar um pouco. Será? Haruhiro perguntou. Afinal, tem que passar pela burocracia. Esteja preparado para levar 10 dias. Eu diria uns 7, talvez. Eles quase nunca emitem em 6 dias. O quê? Parece que você só quer terminar logo com isso. Sinceramente, talvez eu me sinta um pouco assim, sim, disse Haruhiro. Não vai ser tão simples. Se fossem parentes de sangue, você poderia ir à Torre Temboro e assinar os papéis pessoalmente. Mas soldados voluntários não são considerados família. Se ele fosse casado, seria diferente. Casado. Essa era mais uma palavra que simplesmente não parecia real, e Haruhiro não conseguia parar de pensar em como Moguzo jamais conseguiria se casar. Ele nunca poderá, porque ele morreu. Parece uma mentira. Eu levantei o corpo imóvel de Moguzo com minhas próprias mãos, carreguei-o até o crematório e até vi os ossos e as cinzas que sobraram depois, e ainda assim não consigo acreditar. Não quero acreditar. Ele ainda não era, né? Perguntou Brichan. Casado, quero dizer. Sim, ele não era. Para um soldado voluntário solteiro que não tem parentes, é o escritório do Corpo de Soldados Voluntários que confirma sua identidade. Precisarei da assinatura de todos vocês. Não só de mim? Perguntou Haruhiro. Sim, todo o partido, disse Brichan. E preciso que todos vocês assinem na minha frente. É a lei. Então, Haruhiro começou. Volte mais tarde. Ao sair do escritório cabisbaixo, Haruhiro não sabia o que fazer. Hanta e Yumi Shihoru ficariam bem. Mas e Mary? Agora que penso nisso até agora, nunca conversamos sobre planos, pensou Haruhiro. Nós simplesmente nos reuníamos no portão norte todas as manhãs, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois que Moguzo morreu, conversamos sobre o que faríamos no dia seguinte. Espera, não, é exatamente isso. No dia em que aconteceu, tivemos que cuidar do enterro e tudo mais, então Mary ficou no quarto de Yumi e Shihoru naquela noite. Acho que era por volta do meio-dia do dia seguinte. Quando a vi na pousada, começamos a conversar sobre o que fazer com as coisas de Moguzo, depois fomos à companhia de depósitos Yorozu. E quando nos separamos à noite, não me lembro de termos falado sobre o que fazer no dia seguinte. O que será que a Mary está fazendo? Pensou ele. A Yumi e a Shihoru talvez saibam onde ela está hospedada. Acho que vou ter que perguntar. Aliás, talvez seja melhor que a Yumi e a Shihoru vão no meu lugar. Em momentos como este, seria melhor se fossem todas garotas. De qualquer forma, preciso dar um jeito de entrar em contato com ela e encontrá-la. Haruhiro estava com um vale de 60 moedas de ouro. Ele precisava dividi-lo entre 5 pessoas. 5 é? 5 pessoas. Falta uma. Dividir em 5 partes. Não posso dividir um vale presente. Preciso trocá-lo por dinheiro primeiro. Se bem me lembro, acho que posso trocá-lo na companhia de depósitos Yorozu. Gostaria que tivéssemos ido ao escritório antes de irmos a Yorozu. Mesmo assim, só descobrimos o procedimento necessário por meio da Yorozu, então acho que não teria funcionado. Enquanto Haruhiro arrastava os pés pela estrada de volta para a hospedaria, começou a sentir-se enjoado de tudo. Que saco! Quero parar e ficar imóvel. Quero me agachar e agarrar minha cabeça. Quero me encolher em posição fetal e ficar assim para sempre. De repente, ele se lembrou de Shoko. Tinha se esquecido completamente. Haruhiro ficou horrorizado consigo mesmo. Eu sou péssima. Tão péssima que a única coisa que consigo fazer é rir. A Shoko morreu, não foi? O grupo dela também. Provavelmente foram dizimados. Será que alguém lhe deu um enterro digno? O plano foi arquitetado pelo exército da fronteira desde o início. Duvido que eles deixariam corpos espalhados por aí depois da batalha. Enterro. Enterro, hein? Nós os queimamos, reduzimos a ossos e cinzas, e depois os enterramos naquela colina. Mas de que adianta? Não resulta em nada. É que se não os cremarmos, a maldição do rei sem vida os transformará em zumbis. Eu não me sentiria bem em deixar Shoko voltar como um zumbi. Eu não quero isso. De jeito nenhum. Para aqueles que morreram, nada podem fazer em relação aos corpos que deixam para trás. Cabe aos vivos fazer algo por eles. Será que conseguimos lidar com as coisas da maneira correta? Estamos lidando com as coisas da maneira correta? O que você acha, Moguzo? Não há algo mais que poderíamos estar fazendo? Tipo, de um jeito que você gostaria que fizéssemos. Ou havia algo que você não gostaria que fizéssemos? Não estamos fazendo nada de errado, estamos? Posso perguntar, mas ele não vai responder. Moguzo se foi. Shoko também. Eles estão mortos. Parece irreal, mas eles estão mortos. Isso não é mentira. É a verdade. Nunca deveríamos ter ido, murmurou ele. A ordem. Nunca deveríamos tê-la aceitado. Nem Shoko e seu grupo. Foi demais para nós. Quem foi que teve essa ideia? Perguntou-se ele. Foi o Hanta. Maldito seja ele. Mas fui eu quem tomou a decisão. Se Haruhiro não tivesse votado a favor, talvez não tivessem aceitado a ordem. Não havia talvez nisso. Provavelmente não teriam aceitado.
Se ele não tivesse conversado com Shoko sobre como o grupo dela aceitaria a ordem, Haruhiro provavelmente não teria se convencido a fazê-lo. Naquela época, ele deveria ter feito o que fosse preciso para impedir Shoko. Deveria ter dito a ela que era perigoso, que era imprudente, que ela não podia ir. Se o partido dela não estivesse disposto a mudar de ideia, ela poderia tê-los abandonado. Ele deveria tê-la convencido. Haruhiro deveria ter votado contra. Não importava o quanto Hanta reclamasse. Eles não podiam lidar com o que não podiam lidar. Era muito perigoso. O risco era muito grande. Mas na época Haruhiro achou que o risco não era tão alto, então votou a favor. Eu sei, pensou ele, amargamente. A retrospectiva é sempre perfeita. Quando algo assim acontece, é natural pensar que tudo que eu fiz foi um erro. Quero culpar alguém, mesmo que seja a mim mesmo. Mesmo que isso seja inútil. Não importa o que eu faça, Moguzo não vai voltar. Haruhiro olhou para o céu. Que horas são agora? Por volta das 3 da tarde. Está um dia muito ensolarado. Não sei o que dizer. É um dia ensolarado, Moguzo. Só me resta continuar olhando para frente, não é? Perguntou a si mesmo. Não há mais nada que eu possa fazer. O céu está tão lindo que chega a parecer uma piada. Haruhiro cobriu metade do rosto com a mão direita. Seus olhos ardiam. Yumi estava se sentindo muito bem. O que era funia? Yumi não sabia bem disso, mas estava se sentindo muito divertida, então muito divertida, era tudo o que conseguia dizer. Como ela estava se sentindo meio mal, nem queria se levantar. Por isso, Yumi estava deitada de bruços na cama debaixo do beliche em seu quarto no alojamento dos soldados voluntários. De vez em quando, ela se virava. Mas como estava se sentindo meio estranha, até se virar era um esforço. Na verdade, fazia um bom tempo que ela precisava urinar e estava segurando. Ela sabia que deveria ir ao banheiro. Aliás, ela precisava mesmo. Disso ela tinha certeza. Mas como estava se sentindo estranha, não conseguia se motivar a ir. Yumi Shihoru a chamou. Yumi queria responder, mas ela estava se sentindo engraçada, então até mesmo elevar a voz exigiu muito esforço. No fim, ela simplesmente disse, você está com fome? Perguntou Shihoru. NNNN. Yumi ficou pensando nisso. Yumi não acha que seja porque não está com fome. Se Yumi fosse comer, provavelmente comeria muito, sabe? Ela simplesmente não quer comer. Bem, se Yumi não come, tudo bem para ela não comer, eu acho. NNNN, disse ela. Você precisa comer, protestou Shihoru. Não comer faz mal à saúde, eu acho. NNNN. Sim? Você está me ouvindo? Isso não está certo, pensou Yumi consigo mesma enquanto se sentia estranha. Yumi precisa dar uma resposta adequada a ela. Yumi sabe disso, mas simplesmente não consegue. Yumi não está fazendo isso para provocá-la. Yumi simplesmente não tem energia. Não é só o corpo dela, sabe? Os sentimentos de Yumi também estão uma bagunça. Me dá um tempo, murmurou Shihoru com uma voz bem baixinha. Era uma voz tão baixinha que era difícil ter certeza se ela queria que Yumi ouvisse ou não. De qualquer forma, Shihoru estava definitivamente irritada. Pelo jeito que ela falou, parecia estar com raiva. Era a primeira vez que Shihoru falava assim. Pelo menos, Yumi nunca tinha ouvido falar dessa forma antes. Yumi se virou para olhar para Shihoru, que estava sentada na cama ao lado dela. Shihoru olhava para baixo com a cabeça baixa. Desculpe, disse Yumi. Ao ouvir o pedido de desculpas, Shihoru balançou a cabeça negativamente. Não, eu é que deveria me desculpar. Mas você não tem nada pelo que se desculpar, Shihoru, disse Yumi. Mas, Shihoru, você não fez nada de errado. Isso não é verdade. Você não fez isso. Não posso dizer que concordo. Ah, é? Perguntou Yumi. Shihoru hesitou. A partir de agora, o que devemos fazer? Yumi tentou pensar. Mas não conseguia se concentrar direito. Seus pensamentos simplesmente paravam de repente. Mesmo assim, ela continuou pensando. Yumi estava pensando desesperadamente, pelo menos para os padrões de Yumi. Ela tentou encontrar as palavras. Ei, Shihoru. Sim? Yumi não é boa em lidar com esse tipo de coisa, disse Yumi. Como se chama isso? Coisas difíceis, coisas dolorosas, ela realmente odeia isso. Todo mundo odeia. Sim. Bem, veja bem, isso é apenas um exemplo, mas imagine que chovesse muito forte. Certo, disse Shihoru lentamente. Então, está chovendo muito forte e não dá para andar lá fora, então você tem que ficar dentro de casa, sabe? Bom, o problema da chuva é que mesmo se você pedir para ela parar, ela não vai parar. Sim, disse Shihoru. É tipo, a quem você perguntaria? Perguntou Yumi. Então, em momentos como este não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Shihoru murmurou. Você acha? Bem, você poderia dizer que não tínhamos como evitar que as coisas terminassem assim, e agora que terminaram, não há nada que possamos fazer. Era isso que Yumi queria dizer, mas tudo parece uma mentira. Yumi nunca pensou que as coisas terminariam assim, sabe? Sim, comigo também, disse Shihoru com tristeza. Por que a Yumi não pensou nisso? Perguntou Yumi. Não há nada estranho que tenha acontecido, sabe? A Yumi deveria ter percebido isso. Essa não foi a primeira vez que aconteceu. Foi a segunda. Mas mesmo assim, ela nem sequer havia imaginado que pudessem perder um camarada. Que Moguzo morreria. A Yumi é tão boba. Yumi estava deitada de bruços. Seu corpo todo parecia estranho e terrivelmente pesado. A Yumi é muito boba, sabia? Porque a Yumi é muito boba. Provavelmente foi assim que as coisas acabaram desse jeito. Shihoru não disse nada. Yumi estava ficando meio cansada. Mas tinha certeza de que não conseguiria dormir. Yumi tentou deitar de costas. Seu corpo parecia ainda mais dolorido e pesado do que antes. Ela não queria se mudar. Ela achava que não conseguiria se mudar por um tempo. Ei, pai! Mais uma porção de soruso! Gritou Hanta, cuspindo macarrão e caldo pela boca. Ele também levantou o dedo indicador da mão esquerda. Na vila de barracas ao lado da cidade dos artesãos, no Distrito Sul, havia uma barraca que era
o único lugar em Alterna onde ele podia encontrar um prato de macarrão chamado soruso. Soruso era um prato de carne mergulhada em um caldo salgado com macarrão amarelo feito de farinha de trigo amassada e cortada em tiras finas. Se alguém lhe perguntasse se era delicioso, ele teria dificuldade em afirmar com certeza que sim. Era o tipo de prato que provavelmente dividiria opiniões, principalmente na primeira garfada. No entanto, a cada vez que o comia, tornava-se mais e mais delicioso para ele. Depois de algum tempo, começava a desejá-lo novamente. Depois de tantas vezes que o comera, estava completamente fascinado por ele. Uma vez a cada 10 dias, não, a cada 5, não, se possível, a cada 3 dias, ele queria comê-lo. Havia uma pilha de tigelas grandes empilhadas em frente a Hanta. 7 no total. Hanta estava prestes a terminar sua 8ª tigela de soruso. A 9ª tigela que ele acabará de pedir chegaria em breve. O soruso recém-preparado estava quente. Muito quente, na verdade. Mas Hanta não queria perder tempo soprando, então atacou a comida imediatamente. Ele tinha queimado a parte interna da boca. Sinceramente, nem conseguia mais dizer qual era o gosto. Sua barriga também doía. Ele estava começando a parecer uma mulher grávida. A essa altura, comer era puro sofrimento, mas Hanta não parou. Esse último gole completaria sua 8ª tigela. Bai, comi muito! Exclamou ele. Nesse mesmo instante chegou a 9ª tigela. Quando o vapor denso que dela emanou o envolveu, ele ficou tonto. O aroma daquela perfeita harmonia de ossos de frango, gordura de porco, cebolas e cenouras deveria ter aguçado seu apetite, mas agora só causava azia em Hanta. Garoto, você está bem? O velho que cuidava da barraca olhou para o rosto de Hanta. Hanta acenou com a cabeça, limpando o rosto com uma das mãos. Estava uma bagunça de suor, ranho e mais suor. Ele devia estar com uma aparência horrível. Mas dane-se, ele não ligava. Ok. Hanta começou a comer sua 9ª tigela. A cada macarrão que engolia, sentia um pouco de náusea. Quando achou que ia vomitar tudo, rapidamente tapou a boca. Não vou vomitar. Juro que não vou vomitar. Como se eu fosse me permitir fazer isso. Eu preciso comer. Vou comer, comer e comer mais um pouco. Vou comer tudo. Um dia, vamos fazer isso. Abrir um restaurante. O rosto do camarada de Hanta, não, o rosto do parceiro dele, veio à mente. Naquela época Moguso, ele pensou. Sério, sério mesmo, ele estava com uma expressão melhor do que eu jamais tinha visto antes. Mas eu não quero abrir um restaurante de soruso, eu quero fazer ramen. Vou juntar dinheiro, estudar, e quando eu conseguir fazer um ramen com o sabor perfeito, vamos lá, vamos abrir esse restaurante. Claro, Hanta podia responder o quanto quisesse, mas sua mensagem não chegaria ao seu parceiro. Tudo o que posso fazer é comer. Agora mesmo, eu só preciso comer. Vou devorar o soruso que meu parceiro adorava, como se não houvesse amanhã. Vou comer tudo o que puder. Vou comer mesmo quando não aguentar mais. Mesmo que eu esteja cheio, mesmo que eu não queira mais comer, vou continuar comendo. Comer, comer, droga. Por que, cara? Por quê? Por quê? Porque você não consegue comer mais nada, lamentou Hanta. Certo, parceiro? Pensou ele, tomado pela tristeza. Por mais que você queira comer, você não pode mais comer. Hanta ia comer a parte do seu parceiro. Qual era o sentido disso? Como se ele se importasse. Ele não sabia qual era o sentido. Não importava. Hanta simplesmente achava que era o que devia fazer. Ele não conseguia evitar pensar nisso, e por isso não suportava a ideia de não fazer. Gay, pai, mais uma tigela. Mas vamos lá, garoto, protestou o velho. Está tudo bem. Só se apresse e me dê isso, gritou Hanta. Tá bom. Tigela número 9, gritou Hanta. Só mais um pouquinho, e ele terminaria sua 9ª tigela. Hanta se esforçou para ir mais rápido. Ele estava tentando acelerar o passo, mas por algum motivo o macarrão simplesmente não descia. Suas mãos pararam. Uma onda de náusea o atingiu. Ele não conseguia respirar. Sentia que ia sufocar. Então, de repente, ele percebeu. Havia muito barulho ao seu redor. Quando olhou, viu artesãos e soldados voluntários por toda parte. O quê? Estão todos olhando para mim. Por quê? Ei, aquele cara, a próxima tigela dele será a 10ª, sabia? Alguém comentou. Nossa, sério, sem chance. Isso é normal? Eu não consegui. Incrível. Quer dizer, isso não é uma loucura? Mesmo assim, ele começará a ter dificuldades em breve. Você disse tudo. Claro que sim. 10 bolas? Acho que ele não consegue. Simplesmente não consigo imaginar. 10 bolas não. Isso é difícil. Isso deve ser demais. Não 10 tigelas. Hanta bufou. Ele sentiu algo estranho ao fazer isso. Será que tinha algo preso no nariz? Ele tentou tirar, e descobriu que era um pedaço de macarrão soruso. Pensou em jogá-lo fora, mas seu parceiro jamais faria isso. Hanta jogou o pedaço de macarrão que havia retirado do nariz de volta na boca. Ei, deem uma boa olhada, pessoal, disse ele, orgulhoso. 10 bolas? Isso não é nenhum obstáculo para mim. Vai ser fácil. Isso não é nada. Vou em frente. Recuperando o fôlego, Hanta rapidamente terminou sua 9ª tigela. A 10ª estava a caminho. Ele se sentia tonto, mas isso não era nada demais. Podem vir. Hanta se levantou e levou a tigela à boca, despejando o macarrão e o caldo quentes de uma vez no estômago. A multidão vibrou. Encorajado, ou melhor, instigado pelos aplausos, Hanta terminou a 10ª tigela em pouco mais de 10 segundos. Não só o macarrão e os outros ingredientes, até a última gota do caldo também. E aí, gostou? Ele gritou. Papai, me traz outro. Já estou subindo, gritou o velho. Ele conseguiu. Esse cara é incrível. Isso é ridículo. Continue. Vá o mais longe que puder. Faça isso. Com certeza, gritou Hanta, fazendo um sinal de positivo com o polegar. Eu sou Hanta. Gritem todos vocês, gritem meu grande nome. Praia, praia. Continue assim, Hanta. Praia, praia. Papai, anda logo. Hanta berrou.
Muito bem. Uma tigela pronta para servir, gritou o velho. Vale a ralhanha. 11 tigelas. Com uma risada, Hanta começou sua 11ª tigela de Soruso. Por um momento, ele se perguntou por que estava fazendo aquilo, mas o que importava naquele momento? Comer. Eu vou comer. Observe-me, parceiro. Mesmo que isso seja tudo que eu possa fazer. Bu. Hanta engasgou de repente com alguma coisa. O macarrão saiu voando pelo seu nariz e a multidão caiu na gargalhada. Ele quase os atacou verbalmente, mas em vez disso, soltou uma gargalhada sonora. Até onde eu consigo comer? Vou levar isso ao limite. Vou comer até cair de cansaço, porque um dia vou abrir um restaurante. Vai ser uma casa de ramen, não um restaurante de Soruso, exatamente como meu sócio queria. Já até escolhi o nome. Vai ser Hanta e Moguzo's Ramen Shop. Não, melhor dizer Moguzo e Hantas. Você não acha que já chega? Ela sentiu como se alguém tivesse dito aquilo para ela. Quem? Provavelmente o homem ao lado dela. Ela não fazia ideia de quem ele fosse, ou de como era o seu rosto. Ela apertou os olhos e olhou para ele. Ele estava muito desfocado. O que havia de errado com aquele cara? Por que ele estava sentado ao lado dela? Ela não entendia. Quem é você? Perguntou ela. Como assim quem? Perguntou ele. O que você está fazendo aí? Ela perguntou. Não me pergunte o que estou fazendo aqui, nós viemos juntos, lembra? Para este lugar. Você e quem? Eu e você, Mary. Por quê? Perguntou ela. O homem parecia exasperado. Alguém bebeu demais? Quem tem? Perguntou ela. Você, é claro. Será que eu? Mary parou para respirar fundo e então ergueu a xícara. Tentou tomar um gole, mas estava vazia. Este lugar? Que tipo de lugar é este? Ela olhou em volta. Ah, parece um lugar que serve bebidas alcoólicas. É pequeno e apertado e os únicos lugares são no balcão. É um lugar desconhecido, que eu não reconheço. Quando ela estendeu a xícara em direção ao homem do outro lado do balcão, que parecia ser o proprietário, e estava prestes a dizer-me de outra, o homem ao lado dela a agarrou pelo pulso. Estou lhe dizendo, já passou da hora de parar. Me deixe em paz, murmurou Mary. Como se eu pudesse, retrucou ele. Você tem noção de quanto bebeu? Não sei, murmurou ela. E daí? Não é, e daí? O homem olhou para ela como se estivesse farto. Que direito tinha um cara que ela nem reconhecia de agir como se ela estivesse o incomodando? Isso a irritou. Tudo bem, então não preciso disso. Mary se levantou. Ela cambaleou um pouco e o homem a segurou, mas ela afastou as mãos dele. Não me toque, ela gritou. Parecia que você ia tropeçar, explicou o homem. E daí? Ela retrucou. Se eu tropeçar, qual o problema? Não é bom. Não tente me pressionar dessa forma. Como assim? Perguntou o homem. Do jeito que você pensa. Eu não me importo com o que você pensa de mim. O que estou tentando dizer? O que estou dizendo? Acho que não importa. Realmente não importa. Mary saiu do bar. De repente, ela se viu em outro lugar. Estava escuro. Ela estava na rua. Hã? Ela murmurou. Meus funcionários não estão aqui. Será que esqueci de trazê-los comigo? Onde os deixei? Não faço a mínima ideia. Ei, você está bem? Quem será? Ah, o cara de antes. Por que ele está aqui? Por que ele está me seguindo? O que você quer? Ela perguntou. Quando ela perguntou, ele respondeu com um indignado Ele continuou. Essa é uma maneira e tanto de falar com o cara que você fez te tratar bem em 2 lugares diferentes agora. Me tratar? Perguntou Mary, hesitante. Do que você está falando? Suas bebidas. Você nunca pagou, sabia? Eu cobri tudo, Mary. Por que você sabe meu nome? Porque você me disse, obviamente. Eu fiz. Eu pago. Ela não entendeu muito bem, mas não queria que ele reclamasse por causa disso. Mary tentou pegar o dinheiro. Se ela lhe desse o que tinha, o homem provavelmente ficaria satisfeito. Suas mãos, porém, estavam trêmulas. Não só as mãos, suas pernas também. Ela não conseguia ficar de pé. Quando ela sentiu que ia desmaiar, o homem a amparou em seus braços. Não é isso, Mary, disse o homem. Não estou lhe pedindo dinheiro. Solte. Não quero, disse ele. Eu disse, solte-me. Mary tentou se desvencilhar do abraço do homem. Ela não conseguiu empurrá-lo. Os braços dele a envolviam com força. Ele aproximou o rosto do dela. Mary colocou a mão no queixo dele e o empurrou para cima. Estou te dizendo. Cala a boca, vadia, gritou o homem. Depois de termos chegado até aqui, não vou deixar você ir. Eu sei que você também estava procurando por isso. O quê? Procurando o quê? Você estava frustrado, então pensou em brincar comigo, não é? Isso eu já sei. Ele gritou. Brincar um pouco. Do que esse cara está falando? Ele não está fazendo sentido nenhum. Jogar? Não estou com paciência. Será que esse cara não sabe o que aconteceu? De repente, ela sentiu frio por dentro. O que eu te disse? Murmurou Mary. O que você pergunta? Só seu nome e... Bem, só um papo furado. Ufa, que alívio. Se eu tivesse me aberto com um cara assim, teria sido horrível. Mesmo se eu estivesse bêbada. Ei, espera aí. Mary estava bêbada e não apenas um pouco tonta. Ela estava absolutamente, totalmente, completamente bêbada a ponto de cair. Estou em perigo, ela percebeu. No estado em que me encontro e nesta situação. Definitivamente estou em perigo. Preciso fugir. Mary deu uma cabeçada no homem com toda a força que tinha. Ele gritou de dor e se encolheu, mas não a soltou. Agora você foi longe demais. Acabou a pose de bonzinho, ele gritou. Ah, Mary exclamou, ofegante. Ele a ergueu. Seus pés não tocavam o chão. Mary se debatia como se sua vida dependesse disso. No entanto, o aperto do homem não afrouxou. O que ele pretendia fazer com ela? O homem parecia estar carregando Mary para algum lugar. Estava escuro e ela não conseguia enxergar muito bem, mas ele estava tentando levá-la por um beco estreito. Quando ela tentou gritar, ele tapou sua boca. Mary mordeu os dedos dele. O homem gemeu de dor e jogou Mary no chão. Mary caiu sentada e bateu a cabeça em alguma coisa. Ai, ai,
Seus olhos giravam. Ela precisava fugir. Rastejou para longe dele, mas ele a agarrou pelo braço e a arrastou para o beco, forçando-a a deitar de costas. Ele a imobilizou, tapando-lhe a boca novamente. Será que vou ser estuprada? Pensou ela. Aqui? Por esse cara? Não, não seja ridículo. Mary deu uma joelhada no saco do homem. Toma essa. Ai, ele ofegou. M maldito. Por que você? Ele deu um soco nela, no rosto com o punho. Por um instante, ela perdeu a consciência. Quando ela recobrou a consciência, ele estava tentando despir-lhe as vestes de padre. Talvez eu não consiga fazer nada, pensou Mary. Talvez isso seja o karma. Quer dizer, eu o deixei morrer. Deixei um camarada morrer de novo. Mesmo sendo padre. Eu era responsável por proteger a vida dos meus camaradas, mas não consegui. Mary nem sequer podia dizer que tinha feito o melhor que podia. Ela tinha cometido um erro. Literalmente, um erro fatal. Proteção. Era o mais básico dos básicos para um sacerdote que estava passando do nível iniciante para o intermediário. Essa magia de luz aumentava as habilidades físicas e resistências do alvo, bem como sua capacidade natural de cura. Era vital que a proteção não se dissipasse em combate. Pequenas diferenças como essa podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Em uma luta, inúmeras coisas poderiam acontecer. Por isso, assim que os 30 minutos de duração expirassem, era a hora de conjurar proteção novamente. Isso era algo que todo sacerdote precisava saber, algo que jamais deveriam esquecer. E, no entanto, desista logo. O homem riu perversamente puxando o uniforme dela. O som de uma costura rasgando ecoou pelo beco. Duvido que seja sua primeira vez. Vai ser mais fácil se você tentar aproveitar. Não. Não tem como ela gostar disso, interrompeu outra voz masculina. O canalha em cima dela virou a cabeça para olhar para o recém-chegado. Desculpe, mas não vou me conter, ok? Disse o novo funcionário. Espere. O canalha desmaiou. Ele caiu em cima da Mary, mas o outro homem foi rápido em puxá-lo de cima dela. Perguntou Mary, atordoada. Não faço a mínima ideia do que acabou de acontecer. Parece que fui salvo, mas por quê? Quem é ele? Você está bem? Perguntou o homem. Consegue se levantar? Mary permaneceu em silêncio. O homem que a salvara do canalha suspirou e coçou a nuca. Não sei o que dizer. Não vou tentar nada estranho, tá bom? Disse ele. Suas roupas e tudo mais estão bem? Ele é extremamente direto, pensou Mary. Mas ele me salvou de uma enrascada. Disso eu tenho certeza. Se ele não tivesse aparecido, quem sabe o que teria acontecido comigo? Bem, provavelmente eu teria sido estuprada. Mary sentou-se, ajeitando a roupa. A manga de sua batina estava rasgada. Provavelmente também estava suja, mas tirando isso estava em bom estado. Desculpe, ela murmurou. Obrigada. Claro, disse o novo funcionário. Bom, se você está bem, acho que é tudo o que importa. O beco estava escuro, então ela mal conseguia ver o rosto do homem. No entanto, havia algo. A voz dele, talvez? Parecia familiar. Isso, e o jeito como ele estava vestido. O homem era bem alto. Será que Mary o conhecia? Disse o homem dando meio passo para trás. Não vou dizer nada. Não vou contar a ninguém sobre isso. Você provavelmente prefere assim, não é? Esse homem provavelmente também conhecia Mary. Pelo jeito que ele falava, era essa a impressão que dava. Você é? Ela disse, com a voz confusa. Eu? Disse o homem. Meu nome é Kuzaku. Não que você soubesse. É verdade, o nome Kuzaku não me era familiar. Quando Mary se levantou, Kuzaku deu mais um passo para trás. Parecia estar tentando manter distância. Talvez estivesse tentando mostrar que não tinha intenção de fazer nada com ela. Mary olhou para o canalha ao seu lado. Kuzaku devia tê-lo atingido com um soco ou chute tão forte que o deixou inconsciente. Mary poderia tê-lo chutado uma ou duas vezes, mas desistiu da ideia. Ela saiu do beco. Kuzaku estava um pouco distante dela. Graças ao luar, ela conseguia ver melhor o rosto dele. Finalmente o reconheceu. Endeadiad, você estava na Força Tempestade Verde conosco. Ela murmurou. Talvez você se lembre de mim então? Mas, eu quase morri, disse Kuzaku olhando para baixo. Mas não morri. Alguém me curou, e quando recobrei a consciência eu era o único que restava, sabe? Eu vejo. Kuzaku disse inquieto. O quê? Perguntou Mary. Desculpe, disse ele. Eu deveria ter intervido antes. Para falar a verdade, eu estava observando. Quando vocês dois saíram do bar, algo me pareceu errado, então eu o segui. Bem, você sabe o que aconteceu. Devo ter sido péssima, murmurou Mary. Não, disse ele. Na verdade não. Quer dizer, eu também estava bebendo. Kuzaku-kun. Mary curvou a cabeça. Permita-me pedir desculpas mais uma vez. Me desculpe. E obrigada. Kuzaku ficou em silêncio por algum tempo. Então, finalmente, ok. Foi tudo o que ele disse em resposta. Adeus, disse Mary. Ela ergueu a cabeça e passou rapidamente por Kuzaku. É claro que ainda não recuperei a sobriedade. Estou com náuseas. Quanto eu bebi? Não me lembro de nada. Demais. Esta é a primeira vez na minha vida que bebo tanto a ponto de não me lembrar do que aconteceu. Aquele cara devia ter me dado uma surra enquanto eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Se isso tivesse acontecido, talvez eu tivesse ficado satisfeita. Talvez eu tenha bebido tanto porque queria que isso acontecesse. Talvez seja por isso que eu não espantei aquele canalha quando ele se aproximou de mim. Kuzaku se intrometeu. Ele não precisava se envolver. Mas se aquele canalha realmente me estuprou, só de pensar nisso me dá nojo. Que nojo. Não suporto que me toquem. Ele me tocou muito. Me apalpou por todo o corpo. Ele é o pior. Isso é o pior. Argue. Com uma onda insuportável de náusea atingindo, Mary parou de andar.
Ela queria vomitar, mas não vomitou. Não conseguiu. Ela se agachou. Sentia-se péssima. Queria morrer. Só queria deitar e morrer. Afinal, outros já tinham morrido. Eis uma sacerdotisa incompetente que deixou seus companheiros morrerem não uma, mas 2 vezes, e ainda teve a audácia de pensar que queria simplesmente se deitar e morrer. Como ela pôde pensar isso? Eu sou a pior, murmurou Mary. É plena madrugada, disso eu tenho certeza. Mas que horas são agora? Haruhiro pensou. Não sei ao certo. Só sei que estamos aqui há um bom tempo. Eles estavam na Rua do Jardim das Flores, no distrito norte de Alterna. Por que se chamava Rua do Jardim das Flores? Haruhiro não fazia ideia, mas talvez tivesse havido canteiros de flores ou algo parecido por ali há muito tempo. Partindo do mercado, a Rua do Jardim das Flores e suas ruas laterais eram ladeadas por hospedarias em ambos os lados. Perto da entrada da rua, havia vários prédios que ofereciam acomodação temporária para quem passava por ali. Conforme nos afastávamos do mercado, o número de grandes edifícios aumentava. Passando por essas hospedarias de aparência luxuosa e majestosa, havia hospedagens decentes, hospedagens mais ou menos e finalmente os arredores miseráveis, repletos de hospedarias antigas e decadentes. Haruhiro e outra pessoa estavam em frente a uma espécie de hospedaria decente, não muito longe dali, em uma das ruas laterais. Inicialmente, eles estavam de pé em frente ao prédio, mas agora um deles estava sentado com as costas encostadas na parede externa. Era Haruhiro. A pessoa que estava com ele ainda estava de pé. Ambos permaneceram em silêncio. Quando tinham conversado pela última vez? Parecia que fazia um bom tempo. Ele também não se lembrava do que tinham dito naquela ocasião. Nem Haruhiro nem a pessoa que estava com ele eram do tipo falante. Ambos eram reservados, digamos assim, ou passivos. Encurvado e abraçando um dos joelhos, Haruhiro pensou. É por isso. Provavelmente é por isso que não combinamos. Nem Haruhiro nem seu parceiro deram o primeiro passo, então nada aconteceu. A conversa nunca começou. Que situação constrangedora, pensou ele. Se a outra pessoa dissesse algo, qualquer coisa, para iniciar uma conversa, ele faria o possível para mantê-la. A pessoa que estava com ele provavelmente sentia o mesmo. Provavelmente ambos estavam pensando. Por que você não diz nada? Diga alguma coisa. Certo, pensou Haruhiro. Entendi. Tudo bem, eu farei isso. Com certeza farei. Eu definitivamente farei isso. Shihoru? Ele se aventurou. Perguntou ela. Você está cansado? Perguntou ele. Estou bem. Ah, você é sim. Sim. E foi isso. Ele havia reunido toda a força de vontade que podia para iniciar aquela conversa, e ela morreu em pouco tempo. Que diabos? Pensou ele indignado. Isso não é justo. Se esforce um pouco mais. Isso é comunicação, sabe? Comunicação. É importante, de verdade. Além disso, por que ele estava sozinho com Shihoru? Não, o motivo como tudo aconteceu era claro. Ele precisava entrar em contato com Mary a respeito da papelada e da parte dela na recompensa. Inacreditavelmente, Hanta tinha comido demais e não conseguia se mexer, enquanto Yumi disse que estava muito distraída para fazer isso. Seja lá o que isso signifique. Foi por isso que ele saiu com Shihoru, que estava se sentindo bem e sabia onde Mary morava. Mary deveria estar hospedada em uma pensão só para mulheres, então Haruhiro não podia visitá-la sozinho. Nesse ponto, ele ficou feliz por Shihoru ter vindo com ele. Mas apenas nesse ponto. Não era que ele não gostasse de Shihoru, mas ela era difícil de lidar quando estavam a sós. Eles não combinavam. Haruhiro e Shihoru não se davam bem. Era isso. Basicamente, eles não eram compatíveis. Shihoru talvez tenha se sentido da mesma forma que Haruhiro. Haruhiro não pensava que por não serem compatíveis, não havia nada que ele pudesse fazer e que estava tudo bem deixar as coisas como estavam. Ele achava, no entanto, que Shihoru poderia se esforçar mais para fazer o relacionamento funcionar. Quando chegaram a esta pensão pela primeira vez, Mary não estava lá, então tentaram ir à taverna da Cherry, mas ela também não estava lá, então voltaram para cá. Durante todo esse tempo, Shihoru mal falou. Se Haruhiro lhe perguntasse algo, ela respondia com algumas palavras. Só isso. Haruhiro não sabia bem como se sentir a respeito disso. Haruhiro soltou um suspiro involuntário. Talvez a pergunta dele tenha sido mal interpretada. Mesmo assim, pode ter ajudado a quebrar o gelo entre eles. Disse Shihoru em voz baixa. Haruhiro olhou para Shihoru. Shihoru a abraçava pelos ombros e tremia levemente. Escute. Se eu te contar isso, você pode pensar que sou uma pessoa horrível, mas na maior parte do tempo estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Espere, o que você quer dizer com isso? Perguntou Haruhiro perplexo. Eu não sou, como todo mundo, disse Shihoru. Não estou passando por tanto choque. Você não é? Ele perguntou. Não é horrível da minha parte? Disse ela. Até eu, acho que é. Se alguma coisa, mais do que estar abalada com a morte de Moguzo, eu não estou tão triste assim com a morte dele, e estou chocada comigo mesma por isso, e isso me deprime. Eu percebi que sou realmente uma pessoa desagradável. Isso não é. É verdade, Haruhiro queria dizer, mas será que ele podia mesmo? Moguzo morreu, e ela não parece tão afetada? Isso é loucura. Quer dizer, ele era um de nós. Estávamos juntos, nos bons e nos maus momentos. Moguzo era nosso precioso, precioso demais camarada, e era o coração do grupo. Por que ela não está chocada com isso? Por outro lado, Shihoru parece estar perplexa com isso. Ela deveria sentir uma tristeza dilacerante e paralisante, uma profunda sensação de perda, mas não sente, e percebe que há algo de anormal nisso. Ela não consegue se perdoar por isso e está sofrendo. Entendi. É Manato. Isso era pura especulação, mas provavelmente se devia ao que havia acontecido com Manato.
Shihoru provavelmente era apaixonada por Manato. Manato, por quem ela era perdidamente apaixonada, morreu. Isso deve ter sido mais difícil para Shihoru do que para qualquer um de nós. Claro, com a morte de Moguzo, Shihoru deve ter sentido alguma dor, mas não foi nada comparado à última vez. As pessoas podiam se acostumar com o sofrimento. Mesmo que não quisessem, acabavam se acostumando naturalmente. Porque se não o fizessem, não poderiam continuar vivendo. Enquanto eles vivessem, coisas assim aconteceriam. Porque a vida era um ciclo infinito de coisas assim. Se isso os derrubasse todas as vezes e eles não conseguissem se levantar, não seriam capazes de continuar vivendo. Na verdade, Haruhiro não estava mais atordoado e em transe como estivera logo após a morte de Moguzo. Talvez não estivesse fazendo um bom trabalho, mas estava tentando seguir em frente. Pensava em como queria que todos olhassem para o futuro. Em como, se não o fizessem, Moguzo não conseguiria descansar em paz. Assim, ele usava seu camarada morto para se dar forças para continuar vivendo. Haruhiro estava tentando viver. De forma astuta, gananciosa e tenaz, ele queria viver. Shihoru devia ser igual. A morte de Manato a tornou mais forte. Ao se tornar mais forte, Shihoru estava tentando viver. Shihoru, você não é horrível, disse Haruhiro. Você não é uma pessoa desagradável. Fico feliz que tenha vindo aqui comigo. Que esteja aqui comigo agora. Eu realmente acredito nisso. Shihoru ia dizer algo, mas fechou a boca e desviou o olhar. Seus ombros ainda tremiam. Talvez estivesse segurando as lágrimas. Depois de um tempo, Shihoru fungou apenas uma vez. Haruhiro-kun, fico feliz que você esteja aqui. Eu também acho isso. Bem sim, disse Haruhiro. Isso é melhor do que você não me querer aqui. Haruhiro cobriu o rosto com as mãos. Sentia-se extremamente envergonhado. Sentia-se culpado por agora ser capaz de ser tímido. Honestamente, sempre que comia, sempre que bebia, sempre que dormia, tinha vontade de pedir desculpas a Moguzo. Não que pedir desculpas fosse mudar alguma coisa. Um dia, essa dor aguda no peito diminuiria, até desaparecer por completo. Ele se acostumaria com esse sofrimento. Ele queria viver, então se acostumaria com isso para poder continuar vivendo. A Mary está muito atrasada, disse ele para disfarçar o constrangimento. Para onde ela foi? Na verdade, eu não conheço a Mary muito bem, então, não saberia dizer, disse Shihoru. Eu sei, né, disse Haruhiro. Mas quer dizer, eu sou um cara. É difícil para mim ser próximo dela. Não acho que só por sermos do mesmo gênero conseguiremos ser próximas, disse Shihoru em voz baixa. É assim mesmo? Perguntou Haruhiro. Você sabe como eu sou, disse Shihoru. Se eu fosse extrovertida como a Yumi, talvez a história fosse diferente. Disse ele. Acho que ser sempre extrovertida não vai ajudar, sabe? Quer dizer, a Yumi é legal. Ela parece que se daria bem com quase qualquer pessoa. Contanto que não seja alguém como Hanta. Hanta-kun pode ser uma exceção, Shihoru concordou. Aquele cara é um idiota. Sério, que diabos ele está fazendo, comendo demais desse jeito? Não entendo. Ele provavelmente estava comendo Soruso, não acha? Perguntou Shihoru. Isso é apenas um palpite, mas talvez ele também estivesse tentando comer a parte do Moguzo. Haruhiro puxou os cabelos. Entendi. Era isso. Eu não tinha entendido nada. Não estava vendo nada. Era a maneira de Hanta prestar suas homenagens. Haruhiro deu uma risadinha discreta. Sentiu uma pontada no coração. Sim, você definitivamente não é uma pessoa desagradável, Shihoru, disse ele. É incrível que você consiga entender os sentimentos de outra pessoa dessa forma. Shihoru balançou a cabeça. Então ela se agachou. Eu acho. Mary, disse ela, forçando as palavras a saírem. Ela tem mais arrependimentos do que qualquer um de nós. Ela é quem está sofrendo mais. Porque ela é a sacerdotisa. Haruhiro assentiu com a cabeça. Ele sentiu que havia entendido até certo ponto. Afinal, era a segunda vez dela. Mary já havia perdido um camarada, ou melhor, vários camaradas, uma vez. O peso dessa responsabilidade a havia transformado, e Mary não era mais a mesma pessoa de antes. Depois de se juntar a Haruhiro e ao grupo, ela finalmente começou a esboçar um sorriso de vez em quando. Mas justamente quando isso começou, ela perdeu mais um companheiro. Além disso, Mary era sacerdotisa. Como a única que possuía a magia da luz capaz de curar ferimentos, ela era a tábua de salvação do grupo. Ou seja, ela estava numa posição em que a vida de seus companheiros era sua responsabilidade. Não seria de se admirar que ela se culpasse inteiramente pelo ocorrido. Talvez tenha sido presunçoso da parte dele, mas naquele momento Haruhiro estava mais preocupado com Mary do que com qualquer outra pessoa. Só espero que ela não tenha tido nenhuma ideia estranha, disse ele em voz alta. Agora que tinha dito isso, sua preocupação aumentou ainda mais. Foi por isso que ao ouvir passos, olhar para cima e ver uma figura vestida de branco, sentiu um alívio incrível. Alegre. Por quê? Foi tudo que Mary disse antes de virar as costas e ir embora na direção oposta. Haruhiro exclamou surpreso. Espera, Mary, você está correndo? Haruhiro-kun, temos que ir atrás dela, gritou Shihoru. Certo. Por sorte, Mary não era muito rápida para fugir. Na verdade, Mary não tinha muito equilíbrio. Ela não estava exatamente correndo, mas sim conseguindo continuar avançando, apesar de estar prestes a cair. Quando Haruhiro a alcançou, ela imediatamente afastou a mão dele, mas Mary não tentou correr mais. Talvez ela não conseguisse correr mesmo se tivesse tentado. Mary virou as costas para Haruhiro e Shihoru, caindo de joelhos. O quê? Precisam de alguma coisa? Algo, meio que fazemos, disse Haruhiro. Mas espere, Mary, você bebeu? Será que é errado eu fazer isso? Ela murmurou. Bem, não há nada de errado nisso, hesitou ele. Me deixe em paz, ela murmurou. Não se preocupe comigo. Eu não posso simplesmente te deixar sozinha, disse Shihoru, agachando-se ao lado de Mary. Eu não consigo fazer isso. Por que não? Perguntou Mary. Porque isso me incomoda. Ver você nesse estado. Eu não posso simplesmente fingir que não sei de nada. Eu não queria ser vista, murmurou Mary. Não assim.
Por que você está aqui? Viemos aqui, para ver você, Mary, disse Shihoru. Eu, não quero te ver de jeito nenhum. Não sentimos o mesmo. Não quero te ver, gritou Mary. Ela estava lúcida, mas Mary estava visivelmente muito bêbada. Bem, é claro que ela não gostaria que a vissem daquele jeito. Era natural. Haruhiro também não queria ver Mary assim. Talvez fosse melhor se não tivesse visto. Mas viu. Não podia fingir o contrário. Feliz, disse ele. O quê? Perguntou ela hesitante. 8 horas, em frente ao portão norte, disse ele. Talvez você não consiga chegar. Estou olhando para você agora. Haruhiro tentou esperar. Não importava quanto tempo esperasse, Mary não respondia. Ela não disse uma palavra. Em vez disso, levantou-se e foi embora. Parecia que ela planejava voltar para sua pensão. Shihoru tentou seguir Mary. Haruhiro impediu Shihoru e chamou Mary. Ainda não terminamos. Não tem problema parar e ficar parado, mas precisamos seguir em frente. Mary entrou sem responder. Na manhã do dia seguinte, aliás, no mesmo dia, pensando bem, eles esperaram o tempo necessário para o sino tocar uma vez, ou seja, até às 10 horas. Mas Mary não apareceu no portão norte. No dia seguinte, eles esperaram por mais 2 horas, mas Mary não apareceu. Hanta proclamou em voz alta que eles deveriam invadir o quarto de Mary, mas Haruhiro e Shihoru se opuseram firmemente à ideia. Quanto a Yumi, ela ainda estava se sentindo estranha, mas estava melhorando. Então, no terceiro dia, Haruhiro e os outros chegaram ao portão norte pouco antes do sino das 8 horas tocar. Disse Hanta, surpreso. Shihoru inspirou profundamente. Yumi disse, miau. Haruhiro esboçou um leve sorriso, cobrindo a boca com uma das mãos. Cada vez que sorria, a dor surda retornava ao seu peito. Havia uma mulher com vestes sacerdotais, apoiada no pequeno cajado que carregava para se sustentar, em um canto perto do portão norte. Ela olhava para baixo, como se estivesse contando os dedos dos pés. Não era particularmente pequena, mas parecia muito diminuta naquele momento. Feliz, gritou Haruhiro. Mary ergueu os olhos e se virou para encará-los. Logo em seguida, voltou a olhar para baixo, embora talvez estivesse assentindo com a cabeça. Acho que tanto faz, pensou Haruhiro. Tanto faz. A Mary está aqui. Não a forçamos a vir, nem imploramos. A Mary veio por vontade própria. Haruhiro e os outros correram até Mary. Shihoru foi a primeira a se aproximar de Mary, apertando sua mão sem dizer uma palavra. Mary não recusou. Yumi deu um abraço de repente em Mary, dando-lhe um abraço voador. Eita, gritou Mary, aparentemente morrendo de medo. Bem, Haruhiro também ficou surpresa. Claro que ela ficaria surpresa. Desculpe por isso, Mary-chan, disse Yumi, abraçando Mary o mais forte que podia e esfregando o rosto contra Mary como um gato. Sério, desculpe. Oh, por quê? Mary gaguejou. Por ter te deixado sozinha, disse Yumi. Desculpe por isso. Yumi tinha Shihoru lá por ela, mas Mary-chan, você não tinha ninguém com você. Ainda mais num momento tão difícil como este. Desculpe. Yumi não vai mais te deixar sozinha, então ela espera que você a perdoe. Yumi vai estar ao seu lado. Eu estou, disse Mary, com os olhos percorrendo o ambiente rapidamente. A princípio, Haruhiro pensou que ela estivesse apenas confusa, mas parecia que não era o caso. O rosto de Mary estava quente e corado. Ela estava vermelha até a ponta das orelhas. Mary cerrou os dentes. Parecia que ela estava se esforçando ao máximo para suportar a situação. Talvez ela esteja prestes a chorar. Será isso? Pensou Haruhiro. Eu sou. Ela começou. Está tudo bem, declarou Yumi. Mary-chan, não importa o que você diga agora, Yumi, ela já se decidiu. Ela não vai mais te deixar sozinha. Yumi, de agora em diante, ela vai ficar na mesma pensão que você. Foi isso que a Yumi decidiu. Shihoru também vai ficar com a gente. Haruhiro olhou para Shihoru. Você é? Eu acho que sim, disse Shihoru com uma expressão estranha que oscilava entre um sorriso forçado e total confusão. Talvez eu me lembre de termos conversado sobre isso ontem à noite, vagamente. Vagamente, hein? Disse Haruhiro. Ei, Hanta esfregou o nariz com o polegar. Bem, se vai ser assim, então só me resta uma opção. Vou alugar um quarto na casa da Mary também. Você não pode. Mary lançou um olhar gélido para Hanta. Como regra geral, o lugar onde estou hospedada é proibido para homens. O quê? Hanta gritou. Você não pode fazer nada? Ei, espera, se é uma regra geral, isso significa que pode haver exceções, certo? Eu nasci especial, então devo ser uma exceção, obviamente. A única exceção é para crianças pequenas, disse ela friamente. Isso significa que mães com filhos não têm problema. Muito bem então. Ótimo, a partir de hoje, Mary, eu serei seu filho. Seria estranho dizer que sou seu filho de verdade, então diremos que sou adotado. Isso mesmo, adotado. Que tal? Agora não há problemas, certo? Haruhiro murmurou. Isso só traz problemas. Cala a boca para o piro. Não cabe a você decidir. Agora, Mary, você é minha mãe a partir de hoje. Bem-vinda à família, mamãe. Mary deu um tapinha nas costas de Yumi e suspirou. Acho que vou para casa. Não, Yumi gritou, apertando Mary com força. Mary-chan, não vá. Quando o idiota do Hanta abre a boca, você não precisa prestar atenção em nada do que ele diz. Você sabe que o Hanta é só um imbecil e um bobo. Quem você está chamando de idiota? Gritou Hanta. Principalmente quando você tem peitinhos pequenos. Não os chame de pequeninos. Yumi exclamou, indignada. Ei, a culpa não é minha se você tem seios pequenos. Bem, Hanta, você é muito mais sem graça que a Yumi, então pronto. Ela retrucou. Eu sou um homem, droga. Eu não estava competindo com você em tamanho de seios. Então, qual é a competição de tamanho, afinal? Bem, obviamente. Hanta olhou para a própria virilha e depois para Haruhiro. Certo? Não espere que eu concorde com isso, disse Haruhiro. HRMM? Yumi inclinou a cabeça para o lado, confusa. Disse Mary, se remexendo desconfortavelmente nos braços apertados de Yumi. Eu não vou embora.
Então, por enquanto, você poderia me soltar? O quê? A Yumi estava te machucando? Desculpa por isso. Yumi a soltou. A Yumi é bem forte, sabia? Ultimamente, os braços dela estão ficando bem musculosos, e ela vai ficar com um tanquinho um dia desses, ela disse para Shihoru. Se isso acontecer, a Shihoru disse talvez se os músculos do peito da Yumi crescerem, os seios dela também aumentem. Yumi gaguejou Shihoru. Já chega disso. Uvu? Por quê? Não é algo para se falar na frente dos meninos, não é? Perguntou Yumi. Ah. Hanta riu com voz anasalada. Você não tem nenhuma delicadeza, Yumi. Esse é o seu problema. Yumi não tem telepatia, mas você também não, Hanta. Ela retrucou. Como se eu fosse capaz. Além disso, não é telepatia, é delicadeza. Delicadeza. Puxa vida, as coisas ficaram bem animadas por aqui, pensou Haruhiro, coçando a nuca. Mas bem, graças a Hanta e Yumi, o clima melhorou. Primeiro, Haruhiro conversou com Mary sobre negócios. Eles decidiram que, depois disso, iriam todos ao escritório do Corpo de Voluntários para preencher a papelada. Em seguida, precisariam levar seus 60 ouros em vales militares à Companhia de Depósito Yorozu, convertê-los em ouro e dividir o dinheiro. Ele achou que provavelmente seria uma boa ideia depositar o chopper também. Então, a questão é, o que fazemos daqui para frente? Perguntou Haruhiro, mantendo o tom o mais leve possível. A realidade que enfrentavam era dura, e todos sentiam como se pudessem ser esmagados por seu peso opressivo. Ele não queria tornar as coisas mais pesadas do que já eram. Pensei um pouco sobre isso, sabe? Por enquanto, que tal tentarmos ir até Damuro? Oh, disse Yumi animadamente. Isso significa goblins. Ei? Hanta franziu a testa e cruzou os braços. Para nós agora, você não acha que eles estão um pouco fora de seu alcance, tentando nos enfrentar? Acho que você quis dizer, fora do alcance deles. Shihoru murmurou. HM? Você disse alguma coisa, Shihoru? Perguntou Hanta em voz alta. Deixa pra lá, disse ela. Esquece. Eu sei que não tem cura para a estupidez. Ei, eu definitivamente ouvi essa, sabia? Reclamou Hanta. Damuro, disse Mary desviando o olhar para baixo. Afinal, eles vêm nos chamando de caçadores de goblins esse tempo todo, disse Haruhiro em tom de brincadeira, mas a expressão de Mary não se suavizou nem um pouco. É pedir demais para que aconteça de imediato. Vai levar tempo. Vá passo a passo. Apressar as coisas não vai ajudar. Temos frequentado as minas de Sirene ultimamente, então já nos acostumamos com os kobolds, mas se formos lá, precisamos descer pelo menos 3 andares, disse ele. Acho isso arriscado. Ouvi dizer que o estado de emergência temporário na cidade velha de Damuro parece ter sido suspenso, e conhecemos quase todos os cantos do lugar. Se escolhermos bem os locais e não nos aventurarmos demais, não acho que seja tão perigoso. Seu jeito de pensar continua tão passivo como sempre, né, Haruhiro? Perguntou Hanta, dando de ombros exageradamente. Mas tudo bem, eu acho. Acho que não é uma má ideia, pelo menos por enquanto. Uau, Hanta-kun não está reclamando pela primeira vez, Shihoru murmurou. Quem você pensa que eu sou, Shihoru? Gritou Hanta. Eu sempre fui um cara que fala o que pensa, sabia? Se é bom, eu digo que é bom. Se é ruim, eu digo que é ruim. Se eu tenho algo a dizer, eu digo. Se eu quero fazer alguma coisa, eu faço. Em outras palavras, eu sou um homem de verdade. Sim, sim, murmurou Haruhiro. Haruhiro. Não, Parepiruruou. Não tente simplesmente ignorar o que estou dizendo. Se pudesse fazer algo, eu gostaria de te jogar em um rio e deixar você se afogar, disse Haruhiro. Por mim, tudo bem. Pode vir. Tente você mesmo. Se você consegue me jogar no rio, faça isso, seu maldito. Não, vou passar, disse Haruhiro. É muito incômodo. Dea boing. Hanta deu um salto para a frente em linha reta. Ele talvez estivesse tentando fazer uma gracinha para arrancar risadas, mas obviamente ninguém sequer deu uma risadinha. Hanta, porém, não se deixou abalar e tentou de novo algumas vezes. Bea boing. Bea boing. Bea boing. As tentativas repetidas não só não arrancaram risadas, como só fizeram com que todos ficassem cada vez menos divertidos. Então era impressionante que ele conseguisse continuar sem se desanimar. Hanta começou a incluir caretas engraçadas em sua rotina de pulos Bea boing. Yumi soltou um suspiro exasperado e balançou a cabeça. Nesse momento, Mary olhava para Hanta com pena. Shihoru estremeceu. Que assustador. Bea boing, gritou Hanta. Bea boing. Bea boing, bea boing, bea boing. Hanta parece feliz, pensou Haruhiro. Ele gosta de ver as pessoas se assustando com ele. Será que ele é masoquista? Mesmo assim, Shihoru tem zombado muito de Hanta hoje. Talvez ela tenha pensado nisso e tenha algum motivo. Haruhiro ignorou Hanta, olhando em vez disso para Yumi, Shihoru e Mary. Mas alguém tem uma opinião? Yumi acha que está tudo bem para ela, declarou Yumi. Eu também acho que está tudo bem, disse Shihoru. Eu também, disse Mary, levando a mão ao peito e respirando fundo. Não me incomoda. As coisas não eram mais como antes. Claro que não. Haruhiro e o grupo haviam perdido alguém que não podiam se dar ao luxo de perder. Não havia ninguém que pudesse substituir Moguzo. Em lugar nenhum. Era impossível. Não havia nada que pudesse começar a preencher os grandes, demasiado grandes, buracos que haviam sido abertos nos membros do partido e entre eles? Bem, se não, o que devemos fazer? Pensou Haruhiro. Ele não sabia naquele momento. No entanto, sabia que não saber a resposta não justificava deixar as coisas como estavam. Se não sabia a resposta, precisava procurá-la e encontrá-la. Haruhiro assentiu com a cabeça. Vamos. Ele precisava encontrar alguma coisa. Algo que eles poderiam fazer em sua situação atual. É claro que desde o início ele não esperava que as coisas corressem bem. Não seria tão simples. Mas ainda assim as coisas não podiam ser como antes. Hanta.
Eu te disse para não ir muito longe, gritou Haruhiro. Haruhiro estava usando o SWAT para resistir aos ataques do Goblin A enquanto tentava entender como a batalha estava se desenrolando. O Goblin A estava equipado com um capacete de couro, cota de malha, uma espada curta e um pequeno escudo, mas não era grande como um orc, então seus ataques individuais não tinham muita força. Mesmo em um combate 1 contra 1, não seria um grande desafio. O problema era Hanta. Eu não fui tão longe, disse Hanta, logo antes de gritar exaustão, e recuar rapidamente. O Goblin B perseguiu Hanta como se estivesse sendo sugado. Hanta imediatamente desembainhou sua espada longa. Tomem isso. Evitem. Contudo, o Goblin B, com sua constituição um tanto musculosa e equipamento pesado, conseguiu evitar por pouco a espada longa de Hanta. Na verdade, a espada roçou a armadura do Goblin a meio caminho entre o pescoço e o ombro, mas isso não seria suficiente para causar danos significativos. O Goblin B continuou avançando destemidamente. Hanta golpeou o Goblin B com sua espada longa, gritando, rejeite. Foi bom que ele tenha conseguido derrubá-lo e fazê-lo recuar, mas... sorria. Você é meu. Ódio, gritou Hanta. Ele avançou e desferiu um golpe com toda a sua força, conseguindo atingir o ombro do Goblin B. No entanto, isso não foi suficiente. Era a armadura. A espada longa de Hanta apenas amassou a armadura, sem conseguir cortá-la. Você é muito agressivo, gritou Haruhiro enquanto aparava o golpe da espada do Goblin A. Ah, cala a boca. Hanta gritou de volta furioso, desferindo uma saraivada de golpes em Goblin B. Toma essa, e essa, e essa, e essa. O Goblin B estava recuando, mas também era possível interpretar isso como uma defesa bem-sucedida. É por isso que tentar impor sua vontade na força bruta não adianta. Entendeu, Hanta? Você não está. O Moguzo, tudo bem? Haruhiro quase disse isso, mas se conteve a tempo. Não posso dizer isso. Quer dizer, Hanta está fazendo o que pode. Hanta avançou direto para o meio do inimigo, tentando proteger o grupo com golpes. No entanto, Hanta era fundamentalmente diferente de Moguzo. Ele não era do tipo pesado que ficava parado trocando socos com o inimigo. O estilo de luta do temido cavaleiro era todo baseado em usar sua mobilidade para brincar com o inimigo e hipnotizá-lo. Ele não tinha escolha a não ser se mover. Se não o fizesse, Hanta não conseguiria usar todo o seu poder. Hanta era diferente. Ele não era um tanque. O grupo precisava fazer mudanças fundamentais em suas táticas. E então, quais serão nossas novas táticas? Haruhiro tentou usar o golpe na espada do Goblin A, mas sua mão escorregou. O Goblin A pressionou-o. Droga! Ele ouviu alguém gritar. Mary. Mary saltou para a frente. Ela lançou seu bastão curto contra o Goblin A. O Goblin bloqueou o bastão com seu escudo, saltando para trás. Será que agora é hora de nos perdermos em pensamentos? Ela gritou. Se desculpe, Mary. Haruhiro ligou. Foco. Certo. Haruhiro respondeu mentalmente enquanto atacava o Goblin A. Bem, ele fingia para ser mais preciso. Se o Goblin A contra-atacar, eu imediatamente volto a usar golpe. Se eu conseguir de alguma forma encadear prisão com golpe para neutralizar o Goblin A, eu quero fazer isso, mas acho improvável. Goblins são um pouco pequenos demais para isso. Eu nunca usei prisão em um Goblin antes. Droga, que diabos é isso? Mesmo agora que perdi minha virgindade em matar orcs, ainda estou com dificuldades para enfrentar um Goblin em um combate direto? Sou muito fraco. Quer dizer, eu sabia disso. Eu sabia que era fraco. Hell St. Nemun, querido. Shihoru lançou um feitiço. Era laço sombrio. Um elemento sombrio voou para fora, fixando-se em um ponto no chão. Goblin C, que estava lutando com Yumi, pisou nele com o pé direito. Muito bom, Shihoru, pensou Haruhiro. Goblin C desceu apressadamente com o pé esquerdo, tentando libertar o direito, mas o elemental das sombras o segurou firmemente e ele não conseguiu escapar. Os lábios, ele disse. Yumi gritou. Yumi saltou sobre o Goblin C, usando uma combinação de limpador de pincéis e cruz diagonal. O Goblin C carregava uma arma semelhante ao machado e também usava cota de malha, então não foi um golpe fatal. Mesmo assim, Yumi o atingiu nos ombros, braços e torso com seu facão, então ele devia estar sentindo muita dor. O Goblin C se debatia descontroladamente com seu machado. Estava claramente agindo por desespero, mas Yumi recuou. Yumi usava apenas armadura de couro, então seria perigoso para ela ser atingida. Sim, Haruhiro gritou. Ao ouvir apenas seu nome, Yumi olhou na direção de Haruhiro e pareceu entender o que ele queria fazer. Yumi estava correndo em sua direção. Haruhiro usou o golpe na espada do Goblin A e imediatamente saiu correndo. O Goblin A tentou perseguir Haruhiro, mas Yumi assumiu a luta e a interrompeu. Goblin C ainda estava preso no feitiço Ligação das Sombras. Ele percebeu Haruhiro e tentou se virar para encará-lo, mas estava muito lento. Na verdade, com a perna presa, ele não só não conseguia se mover, como também não conseguia mudar a direção para a qual estava virado. Com o oponente nessas condições, era óbvio que Haruhiro poderia facilmente flanqueá-lo. Haruhiro contornou o Goblin C por trás e saltou sobre ele. Prendeu seus braços atrás das costas e rapidamente cortou sua garganta. Ao saltar para longe, o Goblin C caiu de joelhos. Como seu pé direito ainda estava preso ao chão, ele não conseguiu tombar completamente. Sim, finalmente um a menos, gritou Haruhiro. Yumi estava lutando contra o Goblin A, e Hanta estava lutando contra o Goblin B. Haruhiro poderia tentar acertar um tiro certeiro nas costas de qualquer um deles. Devo escolher A ou B, pensou ele. O Goblin B está usando o que parece ser uma armadura decente, então provavelmente vai causar mais problemas. Acho que vou acabar com o Goblin A primeiro. Quando estava prestes a começar a correr, sentiu o impacto surdo de algo atingindo seu flanco esquerdo, como se tivesse levado um chute.
O quê? Quando ele olhou para baixo, viu uma flecha saindo do seu lado esquerdo. O que é isso? Por quê? De onde veio isso? Ele ficou mais chocado do que magoado. Pelo menos, por enquanto. Haruhiro olhou ao redor. A julgar pela direção ali, pensou ele. À esquerda e um pouco para trás. Há uma parede que desabou em cerca de 80%. Seria difícil para um humano se esconder atrás dela, mas um goblin conseguiria. Eles têm reforços, gritou Haruhiro. Haru, deixe-me curar isso. Mary tentou correr até ele. Não. Haruhiro balançou a cabeça, virando-se para a parede. Mary, fique de olho na Shihoru. Enquanto Mary curava Haruhiro com magia de luz, o inimigo poderia atacar Shihoru, ou talvez até mesmo a própria Mary. Isso seria péssimo. Cook. Haruhiro gemeu enquanto corria. Quando corro, sinto bastante dor na lateral do corpo. Mesmo assim, não é o suficiente para me impedir de correr. Consigo aguentar. Dito isso, Haruhiro não sabia o que conseguiria fazer ali sozinho. Era algo incerto. No entanto, naquele momento, ele achava que não seria uma boa ideia deixar Mary tratá-lo. Isso porque se Haruhiro fosse o Goblin, ele aproveitaria a oportunidade. Goblins podiam ser menores que humanos, mas não eram burros. Haruhiro correu a toda velocidade para chegar ao outro lado do muro. Ele ficou chocado com o que viu. Não está aqui. Então, uma flecha voou em sua direção vinda da direita. Ele reagiu a tempo de se abaixar e evitá-la, mas foi por pouco. O pequeno e gordinho Goblin D com seu arco estava parcialmente para fora de trás de uma pilha de entulho a 7 ou 8 metros de distância. O Goblin D havia previsto que Haruhiro veria atrás dele, então se moveu de um lugar para outro. Sinceramente, você não é nenhum idiota, pensou Haruhiro. Mas eu não vou deixar você escapar agora, gritou ele. Goblin D estava tentando engatilhar uma flecha. No entanto, a essa distância, seria fácil prever não apenas o momento do disparo, mas também para onde a flecha estava mirando. Mesmo que conseguisse acertar o alvo, ele poderia desviar. Pelo menos, era assim que deveria ser. Haruhiro começou a sentir tonturas. Seu coração estava estranho. Ele conseguia ouvir seu pulso, e parecia que alguém estava batendo os pés violentamente. Estava batendo muito rápido. Goblin D disparou. Claro, Haruhiro tentou se esquivar. Mas bem, você sabe. Ele não conseguiu se mover exatamente como pretendia. A flecha atravessou o lado esquerdo do peito dele, logo abaixo do ombro, e Haruhiro caiu sentado. Uau, já levei 2 golpes. Flechas envenenadas, gritou Haruhiro o mais alto que pôde. Goblin D jogou seu arco para o lado, desembainhou uma espada curta e saltou em sua direção. E agora? Usar o SWAT? Não posso. Nem pensar. Goblin D empurrou Haruhiro para o chão e montou nele. Tentava apunhalá-lo no rosto com sua espada curta. Talvez ele a tivesse deixado cair, não tinha certeza, mas Haruhiro não tinha sua adaga. Só lhe restava tentar proteger o rosto com os braços. A espada curta do Goblin D cortou seus braços e mãos. Haruhiro estava desesperado. Ele não deveria ter tido tempo para pensar, mas pensou. Droga, estraguei tudo. Talvez eu não devesse ter vindo pessoalmente. Talvez fosse melhor deixar para Yumi. Mas isso não me ocorreu. Talvez eu só pense isso agora porque vi o resultado. O resultado. Este é o resultado. Foi tudo muito rápido. Quando você comete um erro, é assim que acontece. Mesmo assim, pensar que eu seria derrotado por um Goblin. Não. Isso ainda não é certo. É verdade. Não é, realmente não é. Goblin D brandiu sua espada curta novamente. Haruhiro usou os ossos do braço direito para desviá-la. Havia um provérbio que dizia, quem semeia vento, põe em pé contra o seu corpo, mas ele usou os próprios ossos para se defender. Onrel St. Vel querido. Magia? Shihoru. É Shihoru. Shihoru praticamente enfiou seu cajado na cara do Goblin D, lançando seu feitiço golpe sombrio a queima-roupa. Haruhiro ouviu o som característico, um vom, e imediatamente a cabeça do Goblin D foi jogada para trás. O elemental das sombras, que parecia uma bola preta de alga marinha, atingiu a lateral do rosto do Goblin D. Shihoru não foi o único que veio salvar Haruhiro. Mary golpeou Goblin D com seu bastão curto. Goblin D foi arremessado para longe, mas logo se levantou. Correu, conseguindo até mesmo pegar seu arco. Shihoru apontou seu cajado para as costas de Goblin D. Onrel St. Vel querido. Outro golpe sombrio. Goblin D, no entanto, saltou repentinamente para trás de uma cobertura e evitou o elemental das sombras. Dependendo de onde você estivesse, ruínas de prédios e muros estavam por toda parte na cidade velha de Damuro. Havia muitas delas nessa área. Por que escolhemos este lugar como nosso campo de caça? Haruhiro se perguntou. Será que falhamos desde o momento em que tomamos essa decisão? Ufa. Que respiração horrível. De quem é? A minha é? Era o próprio Haruhiro. Haruhiro estava deitado de costas. Ele conseguia ver o céu. Isso e o rosto de Mary. Ela puxou a flecha. Ai, isso dói. Primeiro vou dissipar o veneno, disse Mary. Haruhiro assentiu com a cabeça. Será que ela vai chegar a tempo? Pensou ele vagamente, como se fosse problema de outra pessoa. Espero não morrer. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Purifica-te. Dissipar o veneno, pensou ele. Isso significa que ela está eliminando o veneno agora. Será que ele desapareceu com esse feitiço? O veneno. Eu realmente não sei. Será que Hanta e Yumi estão bem? E quanto ao Goblin que fugiu? Haru, mantenha seus sentidos firmes. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Cura. Sentidos. Meus sentidos. Preciso mantê-los sob controle. Firmemente. Eu entendo. Eu entendo, Mary. Isso mesmo. É lamentável. Estou parecendo ridiculamente fraco. Mas não posso me deixar morrer. Não posso morrer. Se eu morrer, tudo acaba. Não só para mim. Para meus camaradas também. Para todos nós. Aos poucos, ele percebeu que estava começando a se sentir melhor. A magia é incrível. E ali, gritou Hanta de algum lugar.
Nem sinal disso, respondeu Yumi de longe. O que aqueles dois estão fazendo? Shihoru estava ao lado de Mary enquanto o tratava. Seus olhares se encontraram. Shihoru, o que aconteceu com os inimigos? Perguntou Haruhiro, sem conseguir se conter. Só tem aquela que fugiu. Ela respondeu. Eu vejo. Eles deram conta do resto, então pensou ele. Hanta, Yumi e Shihoru fizeram o melhor que puderam sem mim. Haruhiro fechou os olhos e riu. O que é que eu estou fazendo? Assim que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu que não deveria tê-las dito. Nem Shihoru nem Mary reagiram, o que só tornou a situação mais embaraçosa. Parecia que sua cura estava completa, então Haruhiro abriu os olhos e se sentou. Ele estava prestes a agradecer a Mary quando Hanta veio correndo. Seu idiota! Por que você está quase se matando? Não ouse ser morto por um goblin insignificante. Quanta imbecilidade você tem! Você não vale nada. Eu realmente não tenho uma resposta para isso, disse Haruhiro. Mas você não precisa pegar tão pesado comigo. Não, eu sei, desta vez eu mereço. Então não posso reclamar se você quiser me insultar. Eu errei. É essa a sensação. Não só isso, como tive que fazer isso aqui justo hoje. Este deveria ser o dia em que o grupo recomeçaria sua jornada. Era um dia importante. Eles não podiam, de jeito nenhum, falhar. Por isso, escolheram este lugar, a cidade velha de Damuro, o local onde um dia ganharam o apelido de Matadores de Goblins. Talvez fosse meio brincadeira, ou melhor, 9 partes de deboche e uma parte de espanto. Mas Haruhiro e o grupo frequentavam a cidade velha de Damuro há tanto tempo que as pessoas começaram a chamá-los assim. Talvez isso tivesse acontecido porque Haruhiro e os outros tinham matado goblins demais. Eles haviam mudado seus campos de caça para as minas de Sirene, porque os goblins estavam em alerta máximo, mas conheciam aquele lugar como a palma da mão. Mesmo sem Moguzo, um pilar, não, o pilar central do grupo, eles deveriam ter conseguido lidar com a situação de alguma forma. Será que eles tinham sido descuidados? Talvez sim, talvez não. Honestamente, Haruhiro não sabia. Ele não conseguia analisar a situação com clareza. O que você quer fazer com o Gobi que escapou? Yumi gritou à distância, ao que Hanta respondeu irritado. Deixa pra lá. Ele fugiu para algum lugar. Tenho certeza de que não vai voltar. Você não acha que isso é pegar leve demais? Perguntou Shihoru. Você disse alguma coisa, Shihoru? Gritou Hanta. Eu disse, acho que isso é pegar leve demais. Você não me ouviu? O que isso quer dizer? Perguntou Hanta. Você está querendo dizer que eu estou sendo muito míope ou algo assim? Se você quiser resumir, talvez seja isso, disse Shihoru. Você está sendo extremamente agressivo, disparou Hanta. Se você quer arrumar briga comigo, espero que esteja preparado para as consequências, certo? Não fale como se estivesse tentando me ameaçar, disse Shihoru. Não estou te ameaçando. Você estava sendo atrevida comigo, então só estou um pouco irritada. Não acho que isso seja desculpa. Por que eu deveria dar desculpas? Exigiu Hanta. Não me venha com essa. Posso até ser tolerante, mas até eu tenho limites. Se você não parar com isso. Yumi correu e deu um tapa na cabeça de Hanta. Ai, droga Yumi. O que você pensa que está fazendo? Ele gritou. O que é um Vodaya? Não fale besteira. Yumi retrucou. Você é que está falando besteira. Não tem como eu falar menos besteira que você. Gritou Hanta. Cala a boca, seu idiota. Gritou Yumi, abraçando Shihoru com força. Você estava intimidando a Shihoru agora mesmo. Quem você pensa que é para fazer isso, hein, Hanta? A Yumi vai te matar, seu imbecil. Eu não estou intimidando ela. Estávamos apenas trocando opiniões claramente. Gritou Hanta. Como? Shihoru murmurou. Hanta lançou um olhar fulminante para Shihoru e estalou a língua. Se você tem alguma reclamação, fale logo comigo. Me irrita quando você age assim. Mary pareceu prestes a dizer algo, mas então olhou para baixo, para o pulso esquerdo. Havia um hexagrama brilhante ali. Mostrava que seu feitiço de proteção ainda estava em vigor. Pensando bem, Mary anda checando aquele hexagrama brilhante sempre que pode. E espera, a arma dela agora é um bastão curto. O que aconteceu com o bastão de sacerdote com os anéis que ela tinha antes? Haruhiro se perguntou. Não. Será que tenho tempo para ficar pensando nisso? Espera, o que eu deveria estar fazendo mesmo? Minha cabeça está toda confusa. Mesmo que eu não consiga imaginar que ainda haja veneno, e Mary também tenha curado meus ferimentos. Haruhiro balançou a cabeça e piscou. O que eu ia dizer mesmo? Enfim, desculpe por ter me atrapalhado. Por enquanto, vamos só. Certo, eu sei. Aquele goblin de antes. Não estou dizendo isso só porque ele me pegou, mas acho que não é um goblin normal. Provavelmente nunca encontramos um que se mova daquele jeito. O que eu estou tentando dizer é, eu sei, é verdade, é perigoso ficar aqui. Ele pode tentar nos acertar com seu arco e flecha de novo. Pode até trazer alguns amigos para cá. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Hanta tinha uma expressão azeda no rosto enquanto acenava com a cabeça na direção de Haruhiro. Então levante-se logo. Você está bem? Perguntou Mary, oferecendo-lhe a mão. Sim. Haruhiro se levantou. Não era como se ele não conseguisse se manter de pé, mas ainda assim se sentia estranho de alguma forma. Sentia-se fraco e incrivelmente lento. Yumi se agachou e ao dar uma olhada no rosto de Haruhiro, seus olhos se arregalaram. O quê? Haru-kun, você está muito pálido. Shihoru também olhou para Haruhiro e franziu a testa. Ela tem razão. É porque ele perdeu muito sangue, disse Mary, apoiando Haruhiro. Eu fechei os ferimentos dele com magia, mas isso não traz de volta o sangue que ele perdeu. Por hoje nós devemos. Ei, gritou Hanta, erguendo os olhos dos corpos dos goblins mortos. Uma veia pulsava em sua têmpora e seu rosto se contorceu de raiva. Você não vai dizer que devemos voltar para Alterna, vai? Ainda não conquistamos nada, sabia? Se voltarmos assim, vamos ficar no vermelho. No vermelho, entendeu? Nós temos muito dinheiro, sabia? Respondeu Yumi. Cala a boca, Yumi. Não importa quanto dinheiro eu ganhe, ele some num instante.
Porque você desperdiça, não é? Murmurou Shihoru. Shihoru, não quero ouvir isso de alguém que está desperdiçando seus peitões. Vou te apalpar, droga. Shihoru inspirou profundamente, depois cobriu os seios com os braços, como se quisesse escondê-los. Você é a pior. Hahaha, riu Hanta. Nem me ofendi. Hanta, cara. Haruhiro suspirou. Minha cabeça dói. Não quero fazer nada, e tudo o que eu mais queria era voltar para casa. Mas será que isso é normal? Não é. Desculpe, disse Haruhiro. Deixe-me descansar por enquanto. Em algum lugar longe daqui. Se eu puder descansar um pouco, acho que vou melhorar pelo menos um pouco. Podemos decidir o que fazer depois disso? Acho que tudo bem, disse Hanta. Podemos fazer isso. Mas mesmo assim, Hanta apontou para ele. Deixe-me dizer uma coisa, Haruhiro. Tudo isso é culpa sua. É melhor você perceber isso. Porque apesar de todas as suas falhas, você ainda é o nosso líder. No fim, depois disso, eles mataram 4 goblins, despojaram-nos de todos os seus bens materiais e voltaram para Alterna mais cedo porque Haruhiro não parecia estar bem. Bem, de qualquer forma precisávamos ir ao escritório preencher a papelada, foi o que Yumi e Shihoru disseram para tentar confortá-lo, mas Haruhiro ainda estava frustrado. Ele não conseguia evitar se culpar. Mesmo assim, ficar se culpando não ia ajudar. Ele não podia apagar o fracasso, mas por sorte tinha sobrevivido. O que lhe dava material para refletir e o permitia melhorar a forma como lidava com as coisas no futuro. Aliás, ele precisava melhorar. Assim, com os assuntos resolvidos, todos se dirigiram à taberna da Cherry. Mas quando começaram a analisar como as coisas tinham corrido naquele dia, tudo começou de forma turbulenta. Hanta foi o instigador. Eu te disse desde o começo, não disse? Vou fazer as coisas do meu jeito. Ele retrucou. Eu não nasci para ser tanque, então vou ter que ser o meu próprio tipo de tanque, certo? Tanques são os que ficam na linha de frente, então eu não vou ver o que está acontecendo atrás de mim. Não vou ter a menor ideia do que vocês estão fazendo. Então, faz todo sentido que vocês tentem trabalhar em conjunto com o que eu estou fazendo, certo? Eu disse alguma coisa errada até agora? Hein? Não, né? Basicamente, é estranho o idiota do Haruhiro ficar tagarelando comigo, me dizendo para fazer isso ou aquilo. Não me dê ordens. Deixe todo mundo trabalhar em torno de mim, droga. Eu entendo o que você está dizendo, disse Haruhiro. Se você entendeu o que eu estou dizendo, então faça. É só isso. Terminamos por aqui, certo? Disparou Hanta. Não, de jeito nenhum isso vai acabar por aqui. Yumi levantou-se parcialmente e bateu com as mãos na mesa. Fazer com que todos trabalhem à sua volta? Você é idiota? Não há a menor chance de fazermos isso. Se você não aguenta, então desista. Simplesmente desista, gritou Hanta. Isso não é algo que você decide, Hanta, ela retrucou. Se você diz que não consegue seguir as táticas do partido, não pode me culpar se eu lhe disser que você é inútil, berrou Hanta. Yumi não vai embora. Vai você que vai, Hanta. Se eu for embora, vocês é que vão se dar mal. Porque agora eu sou o coração deste partido, gritou Hanta. Acho que sua premissa básica está equivocada, disse Shihoru. Ah, é? Quer mesmo me provocar, Shihoru? Hanta zombou. Você finge estar quieta, mas, na verdade, o tempo todo você foi uma besta demoníaca escondendo presas afiadas atrás desses seus seios secretamente enormes. Não estou escondendo nenhuma presa, e elas não são enormes, eu só sou gorda, murmurou Shihoru. Então vamos vê-los, disse Hanta com um sorriso irônico. Vou fazer uma avaliação completa deles. De jeito nenhum vou te mostrar nada, disse ela friamente. TCH. Me escondendo alguma coisa, é? Você é tão chato, sabia? Ugh, que chato. Não tenho a menor intenção de tentar te divertir, Hanta-kun, disse ela friamente. Eu sei, ele retrucou. Eu consigo entender isso. Vocês acharam que essas palavras iam me machucar? Meu coração é de aço, entenderam? Isso não vai nem arranhar. Enfim, daqui para frente, eu sou a nossa tática. Eu sou o centro de tudo. Tudo começa e termina comigo. Entenderam? É melhor entenderem. Todos vocês precisam me estudar. Familiarizem-se comigo e mudem para se adequarem a mim. Se fizerem isso, tudo vai dar certo. Não consigo imaginar como isso seria possível, disse Shihoru. Yumi concorda com Shihoru, exclamou Yumi. E você, Mary-chan? Eu. Mary parecia sem palavras. Mary-chan, você não quer ir junto com o Hanta, quer? Insistiu Yumi. Afinal, estamos falando do Hanta. Isso é. Uf. Hanta apoiou os cotovelos na mesa, descansando a cabeça nas palmas das mãos e olhando para o lado com irritação. Vocês podem dizer o que quiserem, mas lembrem-se, estou dizendo tudo isso depois de pensar no que é melhor para o grupo também. Não é que eu queira fazer o que me dá na telha ou algo do tipo, entenderam? Se vocês discordam de mim, tudo bem. Mas se vão discordar, apresentem um plano alternativo. Uma alternativa. Se tiverem alguma ideia, me digam. E aí, Haruhiro? Um plano alternativo. Haruhiro murmurou as palavras como um idiota, segurando sua caneca de porcelana com as 2 mãos. Ele mal havia tocado no hidromel dentro dela. Bem, vejamos. Um plano alternativo, na verdade. Se fizermos do Hanta o tanque, é fato que teremos que acomodá-lo de alguma forma. Claro, o Hanta precisaria pensar em como ser mais resistente e coisas do tipo. Se deixarmos as coisas como estão, acho que teremos muita dificuldade. Você está sendo bem indeciso, cara, disse Hanta enquanto começava a cutucar o nariz. É uma piada de mau gosto se você acha que pode ser líder desse jeito. Quer dizer, você também se saiu muito mal esta tarde. Sim, foi minha culpa, disse Haruhiro. Eu já me desculpei, não é? Ah, gritou Hanta. Você está ficando bravo comigo? Você está ficando bravo comigo quando eu é que deveria estar bravo com você, é isso? Se você está bravo comigo depois do que aconteceu, é porque claramente não aprendeu a lição, cara. Sim, eu tenho. Não sei, disse Hanta. Não vejo sentido. Não com essa atitude.
Pare com isso, gritou Yumi, inflando as bochechas de raiva. Você não pode ficar bombeando sangue para a barriga. Você tem que pensar em como os outros se sentem. Seu idiota. Se você vai dizer alguma coisa, deveria ser não esfregue sal na ferida das pessoas, obviamente, berrou Hanta. Ora, como é que eu ia bombear sangue para minha barriga? Isso nem sequer é possível, gritou ele. Talvez seja possível. Se você se esforçar bastante, exclamou Yumi. Muito bem, faça. Faça agora mesmo. Faça aqui mesmo. Se você conseguir, eu me curvo. Eu danço nu e depois me curvo para você. Depressa, faça logo, berrou Hanta. HNNNGH. O rosto de Yumi ficou vermelho como um tomate e parecia que ia sair fumaça pelas suas orelhas. Um plano alternativo. Haruhiro levou a xícara aos lábios e estava prestes a tomar um gole de seu hidromel quando parou. Um plano alternativo. Isso mesmo. Preciso pensar em um plano alternativo. Quer dizer, eu realmente não quero que Hanta dê as ordens. Mas para evitar isso, preciso apresentar uma ideia decente. Preciso definir funções específicas para cada um dos meus companheiros. Tipo, em determinado horário, eles fazem isso, se tal coisa acontecer, eles fazem aquilo. Preciso ter isso definido até certo ponto. Quando Moguzo estava com eles, Haruhiro não precisava se concentrar tanto nos detalhes. Haruhiro e os outros haviam perdido Manato, ganhado Mary e então, lentamente aprimoraram suas táticas através de combates reais. Todos sabiam o que precisavam fazer. Eles se lembravam disso com o corpo, não com a cabeça. A sabedoria havia se infiltrado neles. Agora, a maior parte do que eles haviam aprendido era inútil. Moguzo não era apenas um tanque. Moguzo atraía a atenção do inimigo, defendia-se de seus ataques e, em seguida, se infiltrava entre eles como uma cunha, desferindo o golpe decisivo. Moguzo era o escudo supremo, mas ao mesmo tempo também era a lança suprema. Ele fora fundamental tanto para o ataque quanto para a defesa. Em termos de poder defensivo ou ofensivo, Moguzo era claramente o número 1. Ninguém no partido era páreo para ele. Em outras palavras, Moguzo vinha carregando o resto nas costas. Moguzo havia desempenhado tantas funções. Era uma grande responsabilidade para ele. Moguzo havia assumido tudo isso sem nunca reclamar ou resmungar. E assim, ele havia crescido. Moguzo era. Quando Haruhiro pronunciou seu nome, o resto de seus companheiros silenciou. Ele era realmente incrível. Mas mesmo assim, Moguzo já era incrível desde o início. Então não acho que ele tenha ficado mais forte da maneira convencional. Não, quero dizer, claro que acho que ele tinha aptidão para o que fazia, mas não acho que fosse só isso. Não havia como ele não ter medo, mas ele sempre era o mais próximo da linha de frente, lutando contra inimigos insanos. E ainda assim, Moguzo nunca fugiu. Acho que ele provavelmente fazia isso por nós. Conforme ele continuava fazendo isso, Moguzo ficava mais forte. Eu dependia demais de Moguzo. Eu devia ter percebido, pensou Haruhiro. Muito antes. Eu precisava absolutamente perceber. É como disse Hanta. É uma piada de mau gosto pensar que posso ser líder desse jeito. Eu precisava aliviar o fardo de Moguzo, disse Haruhiro tristemente. Devia haver coisas que eu poderia ter feito. Mas agora é tarde demais. Daqui para frente, precisamos pegar o enorme fardo que Moguzo carregava e dividi-lo entre todos nós. Cada um de nós precisará ter a capacidade de fazer mais coisas. Acho que nossa força atual não será suficiente. Disse Shihoru, mordendo o lábio uma vez antes de assentir. Acho que preciso aprender pelo menos um feitiço poderoso. Yumi inclinou-se para frente, apoiando o queixo na mesa. Yumi, bem, vai ser difícil, mas ela precisa trabalhar no seu poder de ataque. Ela também quer um cão-lobo. Hanta soltou um A de desprezo e cruzou os braços. Você pode dizer o que quiser, mas escute. As pessoas não podem fazer o que não conseguem. Elas têm que se ater ao que conseguem. Muitas das habilidades de Cavaleiro Temido são habilidades de movimento ou ataque feitas para serem usadas depois de se mover, então se eu ficar parado, não consigo mostrar meu verdadeiro valor. Não é como se eu pudesse mudar de classe, de Cavaleiro Temido para Guerreiro. Agora que jurei lealdade a Sulhel, tenho que permanecer um Cavaleiro Temido até o dia da minha morte. Mudando de emprego Haruhiro levou um dedo aos lábios, lançando um olhar para Yumi. Miau? Tem alguma coisa que a Yumi possa fazer? Perguntou ela. Não, murmurou ele. Yumi é surpreendentemente forte, pensou ele. Se ela tentasse uma queda de braço, provavelmente conseguiria lutar bem até contra homens. Ela também tem coragem. Mesmo sendo caçadora, ela brande seu facão e cruza lâminas com nossos inimigos com muito mais frequência do que usa arco e flecha. Se eu pudesse simplesmente fazê-la deixar a guilda dos caçadores e se tornar uma guerreira. Não, acho que não posso. Yumi está apegada a ser caçadora e também tem o objetivo de conseguir um cão-lobo. Acho que seria errado forçá-la a mudar só porque é conveniente para o grupo. Além disso, tendo visto como Moguzo lutou, eu me sentiria mal fazendo uma garota passar por isso. Não mal, muito mal. Ela ficaria com medo, não é? Não adianta. Não posso fazer isso. Quer dizer, se um de nós fosse virar guerreiro e ser o tanque. Shihoru obviamente não tem perfil de guerreiro, precisamos do Mary como sacerdote. E o Hanta não pode mudar de classe, o que deixa. Haruhiro disse em um sussurro, tentando imaginar a cena por precaução. Ele se imaginou paramentado com uma armadura pesada e um capacete, brandindo o chopper. Nossa, isso parece fraco, pensou ele. O próprio Haruhiro jamais confiaria naquele magricela fraco e covarde para ser o tanque do grupo. Fracote, pensou ele. É verdade, a Shoko morreu, não foi? Não, esqueça isso. Não tenho tempo agora para ficar pensando nisso. Preciso me concentrar em nós. Tudo se resumia ao tanque. Sem um tanque decente, eles não tinham a menor chance. Os dois papéis essenciais em qualquer grupo eram tanque e curandeiro, levando esse argumento ao extremo. Contanto que o tanque e o curandeiro fossem competentes, o resto podia fazer o que quisesse. Na situação atual, se alguém fosse ser o tanque, teria que ser Hanta, que sempre foi
foram mais bem equipado depois de Moguzo. Era difícil imaginar isso agora, mas se ele se adaptasse ao papel com a experiência, tudo bem. Mas quais são as chances disso acontecer? Haruhiro pensou. Será que poderia funcionar? Quando perderam Minato, trouxeram um novo curandeiro para o grupo, Mary. Essa era a única opção? Haruhiro, é claro, havia considerado essa possibilidade. Estava em seus pensamentos, mas ele não queria pensar nisso. Haruhiro olhou para os rostos de Hanta, Yumi, Shihoru e por fim Mary. Cada um dos 4 tinha uma expressão diferente, e todos pareciam estar imersos em pensamentos. Provavelmente, todos haviam considerado a ideia mais ou menos, mas não a mencionaram. Nenhum deles a mencionou. Oi, disse Mary, levantando um pouco a mão direita. Posso falar? Tem algo que eu quero contar para vocês. É algo que eu acho que preciso compartilhar. Haruhiro olhou para Hanta, Yumi e Shihoru. O que poderia ser? Ele sentiu uma dor no peito. Tinha um mau pressentimento. Mary era sacerdotisa e parecia sentir-se responsável pela morte de Moguzo. Talvez ela fosse embora da festa. "É claro", disse ele, com a voz trêmula. "É claro. O que é?" Fiz algo que nunca poderei consertar. O belo rosto de Mary estava completamente paralisado. Apenas seus lábios se moviam, articulando as palavras em voz baixa. Lá atrás, deixei o efeito da proteção passar. Precisava conjurá-la novamente, mas esqueci completamente. Em uma batalha intensa como aquela, são pequenos detalhes como esse que fazem a diferença entre a vida e a morte. Se eu tivesse mantido a proteção ativa, Moguzo talvez não tivesse morrido. Não, tenho certeza de que não teria. A morte de Moguzo é minha culpa. Eu deixei morrer. Mas isso está errado. Hanta socou a mesa. Você está redondamente enganado. Não tente dizer que a culpa é toda sua. Na verdade, não é só sua culpa. É minha também. Ele era meu parceiro, mas eu não conseguia lutar de igual para igual com ele. Eu era fraco. Eu não estou errada, disse Mary, balançando levemente a cabeça. Não importa como eu veja, deixar a proteção expirar foi um erro básico e imperdoavelmente desastrado, e Moguzo morreu por causa disso. Eu já deixei 3 dos meus camaradas morrerem antes disso. Eu nunca quis deixar nenhum deles morrer novamente. Agora, eu deixei. Eu não tenho o direito de ser uma sacerdotisa. Como eu poderia pensar diferente? Mary-chan, disse Yumi com lágrimas nos olhos. Você não pode dizer isso. Não se trata de ter o direito, ou qualquer coisa do tipo. Yumi não vê as coisas dessa forma. Eu entendo, disse Shihoru, cruzando os braços com força e apoiando sobre a mesa. Eu sei como você se sente, Mary. Pode parecer presunçoso da minha parte dizer isso, mas eu sempre me sinto da mesma forma. Me perguntando se é certo eu estar aqui. Me perguntando se sou útil para vocês. Me perguntando se tenho o direito de estar aqui. Não tem como, disse Hanta com um sorriso irônico. De jeito nenhum você faria isso. Você não tem esse direito. Éramos um bando de desajustados desde o início. Desde o começo, nenhum de nós tinha o direito de fazer nada. E daí? Como se nos importássemos. Não é problema nosso. Faremos, tenhamos o direito ou não. Não foi assim que chegamos até aqui? Hanta tem razão, disse Haruhiro, olhando para Mary. Mary desviou o olhar para a mesa, parecendo relutante em encará-lo. Ela está tão distante, pensou Haruhiro. Mary está bem aqui, mas parece tão longe. Você não tem o direito de ser padre, e não precisa de um, disse Haruhiro. Você é nosso camarada. Isso já basta para nós. Obrigada. Os lábios de Mary se entreabriram um pouco. Era um sorriso muito discreto. Mesmo assim, Mary tentou sorrir para eles. Mas eu gostaria de um tempo. Percebi algo quando fomos a Damuro. Do jeito que estou agora, não consigo seguir em frente com vocês. Estou com medo. Muito medo. Não tenho confiança. Não precisa ser muito tempo. 10 dias, até 7 seriam suficientes, mas me deem um tempo. Por mim, tudo bem, disse Hanta, dando de ombros com os cotovelos apoiados na mesa. Eu queria aprender novas habilidades mesmo. Bom, se eu tenho 10 dias, aposto que consigo ficar muito mais forte. Mas, depois que o Hanta Supremo nascer, talvez não sobre nada para vocês fazerem. A Yumi está pensando que talvez aprenda algumas habilidades com a mestra dela também, concordou Yumi. Ela tem dinheiro e tudo mais. Acho que vou me desafiar a aprender uma das outras magias, algo diferente da magia das sombras da magia das trevas, murmurou Shihoru. Certo. Haruhiro fechou os olhos. Tempo. Chegou a hora. Mais do que qualquer outra coisa, o que eles precisavam era de tempo. Haruhiro e os outros nunca tinham sido fortes o suficiente para avançar sem parar.